E aí, tudo em paz? Eu sou o André Ricardo Veraz e esse é o Quem Quer Pode podcast. Hoje vamos conversar com um camarada que cresceu na periferia de São Paulo, sobreviveu a enchentes, jogou futebol na rua e hoje ocupa um importante cargo numa importante empresa do Brasil. O cargo que ele ocupa se chama HOP. O que é isso? É o que ele vai explicar pra gente, além de contar a sua história. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Almeida. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, cara, te receber aqui. Eu sei que você tem histórias incríveis e você sabe que a ideia do Quem Quer Pode é contar principalmente a trajetória das pessoas, como elas se desenvolveram, como elas alcançaram aquilo. A gente sabe que não é fácil nunca para ninguém. E eu sei que você tem uma história de vida incrível e a gente vai começar contando o início. O que você se lembra? Como foi a sua primeira infância? Qual que era a sua estrutura familiar? Onde você cresceu? Conta um pouquinho pra gente do início, daquilo que você lembra da primeira infância até os 7 anos de idade, mais ou menos. Não, legal. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma satisfação, né? Ser entrevistado, né? Ainda mais imaginando que a sua história possa ser importante, né? Nunca imaginei. Todo mundo tem sua história, assim, né? Uns mais difíceis, outros menos difíceis, né? Acho que todos têm uma história complicada. Mas obrigado aí pelo convite, é muito bom estar aqui. Parabéns aí pelo programa, pela iniciativa, muito bom mesmo. Mas você disse uma coisa, cara, é interessante. Porque as pessoas que eu convido geralmente falam, nossa, mas a minha história... Cara, e eu me sinto privilegiado porque eu conheço tanta gente que tem tanta história incrível, mas que às vezes, muitas vezes, assim, não percebem, cara, o quão incrível é a história delas. Acho que não, sempre, tipo, sabe o negócio da grama do vizinho mais verde? Uhum. Então sempre, cara, não, mas poxa, cara, mas não, cara, tem uma história assim muito bacana, cara, de superação, de luta, de conquista, de coisas como as coisas aconteceram. Porque eu tinha um pouquinho de dificuldade também, cara, que às vezes eu via alguns programas, algumas coisas, e aquilo assim, cara, não, eu tava andando na rua, aí eu tropecei. Aí o cara me estendeu a mão para me ajudar, eu vi, era um cara da emissora não sei o quê, da empresa não sei o quê, me fez um convite, aí o que aconteceu? Falei, velho, a vida não é assim, mano. Então, e eu tenho esse privilégio mesmo, cara, de conhecer muita gente que tem uma história muito bacana para contar e certamente a sua é uma delas. Tá, legal. Assim, a gente tem uma história, né? Mas a gente não imagina... depois da proposta, né, desse bate-papo, né, que a gente acaba um pouco refletindo do que é a sua história, o quanto você interferiu na vida de alguém, o quanto você é privilegiado ou abençoado, depende daí de como você se enxerga ou enxerga a vida. Mas, cara, a gente tem, né, a gente passou por dificuldades, a gente passou por situações e é uma característica do brasileiro, né, cara, de luta, de ver sempre o copo meio cheio, né, não meio vazio. Né, que dá para fazer, dá para conquistar, que dá para adquirir, enfim, né, dá para construir algo bacana. Mas em relação, né, eu tenho uma boa memória, cara, eu tenho uma boa memória da minha infância. Né? Legal. Prova disso, assim, eu tenho só essa certeza por conta da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, são 7 anos mais velha do que eu. Então, da minha lembrança, ela é a minha prova, assim. Não era assim esse ambiente, isso não aconteceu. Como ela é mais velha, então ela sempre, não, era assim mesmo, tal. Então, eu tenho lembranças, assim, da minha infância de 4, 5 anos. Detalhes, às vezes, assim. Bacana. De ambiente, de sofá, de vitrola do meu pai, da música que tocava, do vizinho. Da hora. Da enchente aí que você comentou, né? De dificuldades. Então, eu tenho... Minha memória antes dos 7 anos, assim, eu tenho bastante lembranças. Que legal. De cachorro, só de cachorro, de gato não. Mas de animal de estimação, enfim, né? E... Bom, eu cresci numa família tradicional, né? Pai... mãe, uma irmã, né? Foi ali na zona sul de São Paulo, perto do rio Pirajussara. E aí onde tem a história das enchentes, das dificuldades, assim, né? Então eu cresci nesse ambiente. Considero essa fase da minha vida ali saudável, digamos assim, normal, comum, né? De estrutura familiar, né? Um pai presente, uma mãe presente, meu irmão não. Brincadeira. Então, uma família comum, né? A gente morava ali na zona sul de São Paulo. Não lembro o bairro, mas assim, eu sei que era próximo do rio Pirajussara, né? Então, quando chovia, você tinha enchente, né? Então, qualquer chuvinha assim, você tinha essa preocupação, né? O tempo fechava. E era uma casa alugada, né? Era uma casa boa, com quintal na frente, um fundo atrás e tal, mas era uma casa alugada. Portãozinho, antigamente o portãozinho era baixo, assim.
Então você tinha esse cenário. Então o tempo fechava. Aí o meu pai sempre foi, né, meio MacGyver, assim, né, de construir, de fazer. Então o que ele fazia? Era um quintalzinho de frente e tinha um corredor à direita, se você tá entrando. E aí ele colocava uma madeira com uma estrutura de borracha, assim, em volta, certo. parafusava. Então quando chovia, a água invadia a rua, invadia o quintal, aí invadia esse corredor, batia no corredor, quando voltava, batia na tábua. Então... Os meus vizinhos, né? A água entrava nos meus vizinhos, só que em casa não. Certo. Só que quando a chuva era muito forte, que transbordava ali. Então era uma madeira, sei lá, de 1 metro, né? 1 metro e alguma coisa. E aí a água ficava ali. Então várias vezes eu tenho essa lembrança da água batendo na metade daquela tábua. Certo. E aí saía água assim no fundo. Então aí minha mãe pegava ali um pano, né? Porque a água... um pouquinho da água que entrava por baixo, ela ia, torcia, jogava de volta lá no balde, enfim. Então a gente se livrava assim de muita enchente dentro de casa, quando essa... Por conta disso. Mas aí teve um episódio que choveu muito, né, cara? Então a água transbordou e eu lembro exatamente, eu tenho essa imagem, né, da água transbordando ali, né, como se fosse uma cachoeira, transbordando aquela tábua, né? Sei. Passando daquela tábua. Sei. Né? De água entrando dentro de casa e tal. E aí eu lembro que o vizinho estava em casa e a gente foi na janela dos quartos dos meus pais. Certo. Tinha a grade, né? Era aquela janela de frente pro quintal, né? Então tinha a grade, a gente ficou ali naquela grade a noite inteira. A gente virou a noite. Nossa, sério? Virou a noite. Então a gente via o meu pai com água até assim, até o peito, a minha mãe, tentando recuperar as coisas. Ali foi a noite inteira. A gente passou a noite inteira ali. E os dois trabalhavam fora? Sim. Meus Então, pais trabalhavam ficava você fora. e sua irmã? Ficava meu irmão. Mas nesse episódio, eu não... Tava os dois em casa, eu não tenho essa lembrança. Certo. Nem sei se era o final de semana ou dia de semana. Mas eu tenho a lembrança, cara. Então eu ficava de frente, de costa pro quarto, né? De frente pra rua, dentro de casa, né? Na verdade, mas de frente pra rua. Sei. Então aí você via, cara, assim, os móveis, as pessoas voando na rua, até cavalo, assim, cara. Caramba. Arrastado. Era uma enchente, né? Não era só uma piscina aqui. Então, essa foi a imagem, assim, né? Desse lado. Então, assim, eu era criança, né, cara? Então, com certeza, meus pais ali sofreram muito mais. A dor deles foram muito maior do que a minha. Preocupação com vocês, tudo, né? De fora e tal. Com os bens materiais, né, cara? Aí eu lembro, cara, quando o dia clareou, a gente nem dormiu, cara. Eu tenho essa lembrança, né? Não sei se a Rose, minha irmã, pode me corrigir. Mas eu lembro uma cena, cara, imagina, então minha mãe lavando o quintal, lavando fogão, a gente levava as coisas pro quintal para lavar, brinquedo, pote, imagina, né, cara? Lama, rodo. E aí chegou, cara, então, imagina, tinha fogão, chegou assim uma pilha de pizza, cara. Nossa. Sabe? Porque era o almoço, era comida, né? Então, vários, assim, pizza, cara. Foi aquele cheiro maravilhoso, eu tenho a lembrança. Nossa, eu vou comer pizza, cara. E até falou assim, pô, até que pensando bem, não foi tão ruim assim. Pô, vou comer pizza, né? Com lama, com cheiro de fossa. E quanto tempo vocês ficaram nessa casa, mais ou menos, cara? Cara, aí eu não lembro. Eu sei que aí essa foi a última enchente. Legal. Entre outras, Entendi. né, que a gente sofreu. Essa foi, assim, a maior. E aí meus pais cansaram, não queriam viver mais aquela vida, né? Dessa dificuldade. Imagina, você trabalha, adquire as coisas, compra e vem uma enchente e leva tudo, né? Destrói tudo e tal. Eu lembro que aí a gente se mudou, eu lembro dessa cena, né? Que era... Depois desse episódio, pouco tempo, a gente se mudou. Certo. Aí a gente se mudou, continuamos na Zona Sul, em outro bairro ali, mais perto da Estrada Tapicirica ali. Certo. Só que aí a gente se mudou, era um terreno doado, não sei se é doado, ou foi na época da Erondina, né, a prefeita, na época, na ocasião. E era mutirão, era um terreno. Certo. Que aí as famílias se reuniam e aí construíam as casas, né? Naquele estilo mutirão, né? No estilo mutirão. Certo. Então, isso eu lembro. Então, as casas não estavam prontas ainda, a gente se mudou para lá, então era bem cru, né? Parte da casa não tinha nem piso, era bem rústico, né? Na madeira ainda, então... A gente se mudou para lá, nessa situação, não tinha nem porta, banheiro sem porta. Era uma situação bem... para fugir mesmo de uma enchente outra... mesmo. Já que a gente ia morar lá, só que a gente foi precocemente para lá, né? As Certo. casas não estavam prontas. Então a gente foi, acho que a primeira ou segunda família a estar lá. E aí a gente foi até numa casa que não era nem nossa, a princípio. A nossa estava mais para frente, estava mais crua ainda, né? Então a gente foi para essa casa
E ficamos lá e a minha mãe tá lá até hoje, né? Certo. Esse esquema mutirão é aquilo, né? Primeiro constrói uma casa, aí, terminou aquela, aí todo mundo vai para outra e vai construindo, né? Isso. É o mesmo formato, o mesmo layout, né? As casas são geminadas, né? A mesma parede divide as duas casas. E sei lá, 20, 30 casas assim. Ué. Só que era bem cru, né? Tipo um brejo, então tinha que passar máquina, comprar material, enfim. Aí os meus pais que se sacrificaram nesse sentido. Nessa fase da vida, né? E foi uma fase boa para você na questão de como criança, né? Sim. Como criança. Sim, cara, porque assim, aí eu já tinha aí eu tava para 6, 7 anos, né? Certo. Então, quando eu fui para a primeira série, já tava ali naquele bairro ali, né? Naquelas casas. E as pessoas foram se mudando para lá, né? E aí ficou um ambiente assim, porque era muito rústico. Então você tinha casa e era mato, era terra. Certo. Era morro. Não tinha estrutura ainda de um bairro, bem né? arborizado. Então ali, imagina, uma criança, né, cara? Então ali, putz, foi muito bom. Nesse sentido de ficar na rua, né? Jogar bola, jogar bolinha de gude, rodar peão. Então essa fase, assim, da minha vida, nesse sentido de criança, de infância, eu aproveitei muito, assim, sabe? Por conta do ambiente. O ambiente era mais seguro, não passava carro, era sem saída. Então, imagina, né? Terra, a única coisa que a gente gosta, né? Jogar bola, montar dois negocinhos. Aí as crianças começaram a se mudar, aparecer gente. E essa fase aí foi uma delícia, cara. Graças a Deus. Eu acho legal, né, que você marcou no formulário lá quem te envia e tal, sobre essa fase. Você falou que é uma fase que é uma coisa que você sente falta, porque era onde você sentia que realmente existia liberdade. Que não tinha preocupação, não tinha medo, né? Aliás, criança é uma coisa que não tem medo, né, cara? Eu lembro de coisas que eu fazia quando era criança, que eu falo, mano, como eu fazia isso, cara? Brincadeiras assim, por exemplo, eu e tinha mais 2 irmãos lá na rua, eles tinham uma rede no quintal deles, cara, e a gente fazia acrobacia na rede, velho. Pulava e virava aquela rede e pulava de um lado pro outro. Falo, cara, mano, tira louco, velho. Como que a gente fazia isso? Porque criança é isso, né, cara? A liberdade de não ter medo, não ter medo de enfrentar as coisas, de fazer as coisas, não ter receio, né? E aí é uma coisa que você comentou, né? Que uma coisa que você sempre fala, poxa, nessa época eu era livre. E não tinha medo. Totalmente, né, cara? Eu nem digo assim, cara, porque assim, eu ia pra rua, só voltava, sei lá, quando tava exausto, precisava comer. Minha mãe, como era terra, ambiente de terra, então eu chegava em casa, era bronca, né? Porque a roupa tava cheia de terra, vermelha, né? A camiseta... Enfim, né? Então voltava... Minha mãe falava, você volta preto da rua, né? O dia inteiro embaixo do sol. Então, assim, cara, era assim, uma fase... E essa fase de 7, 8 anos é a fase que o cara não quer muito tomar banho, né, velho? Exato, né? nem porta tinha no banheiro pra tomar banho. Então, mas assim, nesse mesmo tempo era banho de canequinha, até instalar o chuveiro, ou a porta do banheiro era num saco plástico. Certo. Então, você tinha... O córrego era próximo. Então, assim, era um ambiente hostil, era um ambiente, assim... Talvez você esteja imaginando que era uma oásis, né? Era um parque, né? Não era um parque. A nossa diversão era dar estilingada em rato, né? Então você tinha esse contraste, mas assim, como criança, né? Sim. Não tinha essa vaidade, né? De ter um tênis de marca. Imagina, com 7, 8 anos, a criança tá nem aí. Nem aí, pô, andar descalço, correr. Então não tinha esse apego, né, cara? Não tinha essa vaidade. Então o negócio era rua, brincar, jogar bola. Fazer um monte de traquinagem, né? E a fase estudantil? E dessa fase de escola? Não. Como é que era? Perto? Era longe? Como que Não, era perto, cara. Mas eu nunca fui bom na escola, assim, cara. Sempre tive dificuldade. Dificuldade na leitura, cara. Sabe assim, dificuldade... Pô, escola pública, né? Então, olha que a escola que era pública ali onde eu estudei era uma escola que o pessoal considerava boa. Mas aí você tinha um contraste. Ela era tão boa que os pais, vamos supor, a classe média, digamos assim, ou os pais com dificuldade, tiravam as crianças da escola particular para colocar ali. Nessa escola. Então aí você tinha um contraste social assim, né? Então roupa... Então eu já passei por constrangimento, assim, de pegar uma marca, sabe, que não é uma marca. Os caras lá, tirar sarro, assim, teve essa fase, assim, né? Mas eu sempre tive dificuldade, cara. Não parece, apesar de fazer muita traquinagem na infância, ali naquela fase. Certo. Mas eu sempre fui muito tímido, sabe? De se expressar, de ser julgado. Entendi. Então eu não era nem da turminha da bagunça na escola, e também não era a turminha do nerd. Né? Sabe assim? Eu não me identificava nem com a zoeira da escola
E também nem com o pessoal que estuda, ficava na frente ali. Era da meiuca. Ficava no meio da sala. Né? Mas a parte estudantil, assim, sempre foi uma dificuldade, cara, assim. Né? Entendi. De estudo, né? E como que era assim, cara? E as coisas que eu imagino, né? Nessa situação, essas mudanças todas... E igual você falou, poxa, eu não tinha, às vezes, não dava pra vestir a mesma roupa. Quando vestia tal, porque eu imagino que toda a verba que sua família conseguia, que seus pais conseguiam trabalhando e tudo mais, era tudo investido na casa, né, cara? Pra tentar pra criar a condição mais digna possível para que vocês morassem, né? Não, sim, a gente tinha consciência, né, cara, assim, eu não tenho a lembrança de questionar, que droga de vida, sabe? Certo, eu não tenho essa lembrança, né? Legal. Eu não tenho. Talvez uma consciência social, assim, muito bem esclarecida, apesar da idade, assim. Então, eu não me lembro de ficar pedindo coisas, sabe, assim? Quer ver só um exemplo, né? Dar um pulo, um salto, assim. Eu trabalhei numa empresa dos 18, 19 anos. Eu fiquei, acho que 1 ano lá. E aí, fui mandado embora. Certo. E aí você recebe o dinheirinho da rescisão, né? Quando eu recebi o dinheiro da rescisão, os meus amigos falaram assim, pô, cara, tira uma carta. Certo. Carteira de motorista. Aproveita, com 18, 19 anos. E eu não fiz isso, cara. Porque assim, cara, pra mim ter um carro era uma coisa tão distante. Falei, cara, como que eu vou vou gastar meu dinheiro tirando carta? Pra quê, né? Pra quê? Pra ficar na carteira? Eu não vou ter um carro. Então, na minha cabeça, eu não ia ter um carro. Caramba. Então, pra que eu vou tirar uma carta? Vou fazer o quê? Vou gastar esse dinheiro... Então, vou gastar esse dinheiro de uma forma mais útil, né? Então, pra você ver como era distante uma questão social, assim, de... Pô, eu não vou alcançar isso, né? Eu sei, né, ter essa consciência, né? Mas isso incomodava? Era um incômodo pra você ou você encarava com naturalidade? Não, eu não me lembro chateado, assim, nem injustiçado. Sim. Eu não me lembro de ter esse tipo de sentimento, não, nessa época, né? Até mesmo como adolescente, né? Enfim, aí o ambiente, né? Quando a gente vai crescendo, 7, 8, 9, 10, 11 anos, 12... Aquele ambiente, aquela rua sem saída e tal, começou a chegar pessoas. Tinha uma favela bem grande, assim, que ela foi se aproximando, né? Tinha campos de futebol que virou condomínio, né? Certo. Virou muro e tal. A parte arborizada hoje virou prédio. Então, começou a ficar uma estrutura, assim, de bairro, né? Mais estruturado, assim, com os anos. E aí ficou um ambiente já perigoso, né? Então, a pessoa que ajudava em casa lá a levantar um muro, que era amigo do meu pai, a gente jogava bola junto, rodava peão, no outro dia amanhecia morto, assim. Sei, A gente ficava sabendo, o fulano tá morto ali no beco. Então, aí começou esse ambiente, assim, né? Hostil, assim, digamos assim, né? Sim. Violento, com drogas, com tipo de morte, assim, muito próximo. A gente fugindo da polícia dentro do quintal de casa. Se a polícia bater lá, tem alguém aí, né? Entrou polícia aí, entrou bandido aí e tal. Então, aí você já tinha você tinha essa parte, assim, né? Romântica aí, né? Que é a primeira infância, brincadeira, rua, liberdade. Mas aí você teve essa parte do bairro, ficou perigoso, né, cara? Então, eu vi muitas pessoas que estavam ajudando em casa, às vezes, para colocar um fio, né? Bater uma laje, fazer uma escada. Um dia depois o cara estava morto, lógico, né? Não era um santo, né? Mas, assim, mas convivia. Eu lembro que uma dessas pessoas, os moleques foram para lá, e a gente ficou horas em volta do corpo lá, né? Sem chegar a perícia, sem chegar a perícia, o cara cheio de fúria. E a gente olhava isso até com certa naturalidade. Pô, não tinha nenhum sentimento, cara, assim. Pô, o cara morreu, cara. Olha quantos furos, quantos tiros. Ficava olhando assim, né? O corpo do cara. Com os furos do tiro e tal. Aí chegava a perícia, a gente ficava assistindo. Então, imagina, né, cara? Aí chegava, o cara já tava duro. Sabe, cara, enfim, cenas assim desse tipo. E não foi uma nem duas vezes, assim. E assim, aí meus pais não proibiam. Não vai ver, o tio tá morto lá. Não, cara, imagina, tudo na rua, não tinha quintal, sabe? Não tinha portão. Assim, na porta de casa, digamos. Na porta de casa, né? Então, também teve esse ambiente hostil, assim, né, cara? Sim. E o grande lance é isso, né, cara? Que às vezes a coisa se torna... Não deveria, mas se torna meio natural, né? Com naturalidade. Você é acostumado. Eu falo porque eu também cresci na periferia. E acontecia também, morreu o fulano, tal. Daí molecada correr lá pra ver. Pô, cara, você viu? Tal, e tal. E aquele lance todo, né? Comentário de, pô, você viu quantos tiros? Nossa, cara, não sei o que e tal. Então tinha esses lances, né? E encarava às vezes com naturalidade. Eu tava vendo o Igor 3K do Flow, do Flow falando.
sobre quando ele mudou do Rio para São Paulo. Eu vi também ele falando. Você viu? Então, e aí ele falava que... Ele falou, caramba, nossa, que diferente, né, cara? Tem ninguém armado, né? Não ouvia tiro de fuzil mais, não via nenhuma bala traçante passando, não via tanto assalto de carro assim. Ele falou, cara, por mais que São Paulo tenha violência, a gente sabe que tem, mas ele falou, pô, mas era diferente. Né? Ele falou, e olha que eu tô falando de um lugar, quando eu morei, que já era um lugar considerado melhor. Né? Então é isso, a gente vai se adaptando, né? O ser humano vai se acostumando, vai convivendo com isso e vai se tornando uma coisa natural. Sim. E na adolescência, uma coisa bacana que você anotou lá também, é que você falou que sempre teve o sonho de ser jogador de futebol, de jogar futebol e tudo mais, e que na adolescência você às vezes ia para outros lugares sem que seus pais soubessem, para fazer peneira e tudo mais. E como que foi isso aí? Foi umas 2 ou 3 vezes, não lembro assim. Mas assim, sempre gostei de bola, né? Sempre joguei futebol, assim. Era uma coisa que eu ia pra rua para jogar bola. Então eu ia pras quadras ou pra rua, né? Para outros bairros, né? Sempre jogava salão, né? E tinha bastante campo na época. Aí os campos foram sendo reduzidos, virados no condomínio. Mas aí eu fui crescendo, 13, 14 anos assim, tinha alguns colegas, né? Inclusive o Thiago Simpatia, né? Legal. Que ia com a gente jogar até, fazer teste, né? Fazer peneira, então na Portuguesa Santista, não lembro no Santos. Caramba, Portuguesa Santista? Foi na Portuguesa Santista. Aí teve uns 2 testes, acho que foi em Americana. Sim. Antigamente tinha uns ônibus, cara, que passavam na beira da avenida, assim, que você pagava lá e você entrava no busão e ia pra cidade, pro interior, né? Teve umas 2 ou 3 vezes, cara, que a gente foi pra lá só com a sacolinha, com a chuteira e o meião pra fazer teste. Caramba. Então a gente entrava lá, arrumava algum dinheiro, entrava no busão, também irresponsável do cara, né? Deixar a gente entrar, mas a gente entrava e viajava, cara. Sentava vocês na escada ali, na escada. Na escada mesmo? Ia na escada. Caramba. Ali. Né? E aí a gente ia, aí parava lá e a pé, cara, andava, sei lá, 2 horas, 1h30 andava pra chegar no campo pra fazer teste. Certo. E aí pegava, voltava da mesma forma, a gente descobria onde era a volta, da mesma forma a gente voltava e chegava em casa, meus pais nem sabiam. Achava que foi bater bola ali na esquina. Porque a gente ficava o dia inteiro fora, então entre ficar 6, 8 horas fora de casa e você fazer um bate-volta ali lá em Campinas, lá em Americana, na Baixada, tinha nem ideia onde eu tava. Caramba. Aí às vezes eu bati e falei, nossa, cara, onde eu tô, cara? Aconteceu alguma coisa aqui comigo, cara? Se eu quebrar a perna aqui, eu tô assistindo com meus pais, vão vir me buscar. Minha mãe tinha uma coisa comigo que é o seguinte, cara, eu sumia pra jogar bola também não essas sumidas assim, né? Tão grandes. Mas minha mãe sempre foi o seguinte, falou, ó, o que eu quero, você tem que me falar onde você vai. Eu não vou te proibir de ir, mas eu quero saber onde você tá. Eu quero saber onde você tá, quem tá indo com você, beleza. Mas tranquilo. Então era assim, cara, às vezes eu ia jogar longe, e aí a gente cresceu num ambiente também que tinha muita gente conhecida e tudo mais. Então, às vezes, as mães que seguravam mais seus filhos em casa, chegavam pra minha mãe, olha, Cleide, eu vi o André, ele tá lá, não sei o que. Ela falou, eu sei. Não, mas ele tava com os meninos assim, não, eu sei, os meninos que jogam bola, que é do time dele e tal, eu sei. Né? Então ela sempre falou, uma coisa, não minta e vá pra onde for. E se você mudar de repente, não vai ser mais um jogo aqui, vai ser em outro lugar. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha como avisar. Mas eu chegava em casa e avisava, mãe, eu ia jogar em tal lugar, eu fui jogar lá, no outro lugar, por causa disso. Aí beleza, aí não tinha problema. Não, a gente não tinha, eu não lembro desse controle, acho que minha mãe ficava no meu pé, né? Sim. Chegava tarde, onde você tava? Te procurei, né? Eu procurei aí pra rua e ficar gritando meu nome. Sim. Não, eu imagino, né? E aí eu chegava, aí, enfim, aí, logicamente eu não contava a verdade, né? Também nem tava jogando bola. Cara, imagina. Era um universo de lugar que ela procurava, então não tinha como, né? Então... Ainda mais uma distância tão grande assim e tudo mais, realmente não tinha nem se falasse ia prender. Nunca mais ia, né? E você chegou a ficar um tempo, teve um tempo... Foi na Portuguesa que você jogou durante um tempinho? Foi. Como é que foi? Foi na Portuguesa, foi um contato até, assim, de um treinador, de algum contato de alguém que conhecia um treinador da categoria de base, sub-17, sei lá, alguma coisa assim, sub-16, da Portuguesa. Era Kiko, o treinador. E aí meio que furei fila, cara. Eu não fiz teste na Portuguesa. Já foi pro treino direto. Foi pro treino direto. Eu lembro que eu fui lá pro Canindé, né? Peguei uma linha, eu vi aquela fila de teste. Tinha um campo do lado, assim, do estádio. Tem um estádio, né? Com a portaria e tem um campo de terra, assim. Era terrão, né? Aí a gente entrei lá, furei a fila com um papelzinho na mão. Na carteirada. Na carteirada.
Aí o cara viu o papelzinho, chamou, aí eu entrei, cara. Né? Entrei, o treinador pegar o uniforme, peguei o busão, fui pro centro de treinamento. Legal. Aí fiquei assim, acho que uns 3 meses, assim, cara. E eu ia pra lá, pro Canindé. Pegava aqueles ônibus intermunicipal, né? Sabe? Tinha um ônibus específico, tipo de viagem. Sim, né? sim, que você sei. pegava pra ir pra lá. Então, parava próximo, pegava ali, pegava o busão e ia pra lá. Aí fiquei uns 3 meses, assim, jogando lá, cara. E 3, 4 meses. nesse período todo, o sonho era se tornar jogador de futebol. Não tinha uma outra ideia. Não tinha, cara. Tanto assim, ó, no ambiente que eu cresci com a oportunidade de usar drogas, Certo, eu não usava, eu não entrei nesse esquema por conta do esporte, cara. Por conta, assim, pô, se eu entrar nessa vibe aqui, eu vou me prejudicar, né? Sabe assim? E eu não quero entrar nessa vibe, não quero ter essa vida, eu quero jogar bola. Então, o próprio futebol me ajudou, assim, a ter fazer essas escolhas, né? A escolha, eu falei, não, pera eu quero jogar bola. Digamos assim, pensando na minha carreira, pô. Vou, né? Uma coisa assim, né? Não prejudicar minha saúde, usar droga e tal. Né? Que era muito fácil, assim, o acesso, né? Cara, pra quem cresceu na periferia, né, cara, o acesso à droga, a armamento, é muito fácil, né, cara? É muito fácil. Falando, eu lembrei de uma coisa. Tinha um campinho bem pertinho de casa. O campinho, cara, é engraçado essas coisas também, né? Como a nossa visão muda. Quando a gente é criança, a gente vê uma coisa de um tamanho, né? Depois você cresce, nossa, como que eu jogava bola nesse espaço, né? A gente jogava bola, jogava um no gol e 3 na linha. E era o tamanho, eu acho que era menor do que uma grande área de um campo de futebol oficial, né? O espaço. E assim, não é que é uma grande área planinho, não, era tudo morro, né, cara? Barranco e tal. E aí a gente jogava ali, a gente jogava de campinho ali até. E um dia estamos jogando futebol ali, brincando com a molecada e tal. Aí chega um cara que era da escola onde eu estudava, o Alexandrino Abacite, ali no Jardim Ângela, ali no Imbu, pertinho do Valo Velho. E aí chega um cara e ele chega com uma blusa assim na mão, tudo mais e tal. Aí ele me conhecia da escola, era mais velho, aqueles caras que repetia de ano e ia ficando grandão na escola, né? E aí ele chegou pra mim assim... Ô, maninho, chega aí, segura a blusa pra mim aqui. Cara, ele jogou a blusa no meu cofre, num peso, cara. Caramba, deixa eu jogar com os carinha aí, Falei, não, meu, tudo molecadinha. Era molecadinha mesmo, né? Não, deixa eu jogar, meu. E ele metia o pé nos moleques, cara. Putz, eu com dó dos caras. Só que eu conhecia ele, eu sabia como que era. E aí, aquele peso na blusa, cara, fiquei curioso pra ver, cara. Aí eu desenrolo a blusa, assim, eu tiro a blusa. Eu olho uma escopeta, cara. Uma escopeta, cara. Depois com peso, eu era moleque. Na hora que eu abro assim, ele vem... Não, meu, guarda esse negócio aí. Ele saiu Aí foi bom que ele saiu do campo e foi embora. Mas era isso, cara. A gente tinha acesso. Era fácil, né? Ele tava bem pertinho da gente. Né? E graças a Deus eu cresci também ali era periferia e tal, mas também muitas famílias estruturadas, tal. Então a gente convivia entre a gente, mas quando saía, tinha essas questões que a gente convivia com violência, com droga, com esse negócio todo. E aí, nesse período, cara, depois você anotou pra gente que sua vida profissional de verdade começou aos 17 anos, né? Mas eu imagino, porque eu, por exemplo, eu comecei com 16, mas antes disso, eu ajudei em marcenaria, eu fui em feira, colocar esse negócio, tinha muita construção na época de ajudar a pegar areia, carregar bloco, não sei o quê. Quais foram os bicos, as coisinhas que você fazia, assim, que fez na tua infância, pra, de repente, ter um dinheirinho pra comprar um negócio que você queria, tal, como que era isso aí? Não, teve algumas coisas que a gente fazia como criança, né? Cuidava de carro, né? Tinha na rua, a parte mais alta, assim, da rua onde a gente morava, tinha uma delegacia de ensino, né? Tinha muitos carros, né? Então enchia o estacionamento. Ficavam muitos carros ali. Então a gente ficava ali jogando bola, fazendo traquinagem. E quando a pessoa encostava o carro, franelinha, né? Certo. E aí você recebia umas moedinhas. Então tinha uma igreja católica perto de casa. Quando tinha casamento, a gente ia lá cuidar dos carros. Certo, legal. Então a gente ia pra lá, ficava lá zanzando, passava a tarde ali. E quando a pessoa ia indo embora, a gente ia lá pedir dinheiro. Franelinha. E aí teve uma empresa, né, de bairro, né, que era de descascar alho. Então o cara ele vendia
alho, tanto na embalagem como fazia aquele tempero, né? Ah, sim. E a gente trabalhava de descascar o alho, colocar na embalagem, né? Então eu ia na casa dele, enfim. Esse tipo de... Teve um vizinho que vendia... Lembra na época que tinha aqueles melzinhos? Sim, sim. Naquelas tripinhas? Então, tinha um vizinho lá que tinha uma máquina de fazer aquelas tripinhas, colocava o melzinho. Era um suquinho, né? Aquele mel lá não tinha nada. Uma máquina que saía as tripinhas, colocava o plástico lá, injetava e saía... Um suquinho saborizado de mel. com mel. Aí essas coisinhas assim, que você ia pegar dinheirinho assim, né? Ou pra fazer um teste, né? Então. Pra pagar o tio do busão. O tio do busão, pra ter um dinheirinho pra comprar alguma coisa, assim, pra comprar bola, peão. Aqui em casa, cara, a dificuldade assim, financeira era bem difícil, cara. Então, meu pai tinha muita dificuldade de ficar numa empresa, de trabalhar, de arrumar... trabalho, eu tinha essa dificuldade. Minha mãe trabalhou a vida inteira como doméstica. Trabalha até hoje, com 70 anos, né, cara? Na casa de família, né, que a gente fala. Então, ela sempre trabalhou muito, né? Meu pai sempre com muita dificuldade de arrumar trabalho. Certo. Então, E aí você tinha... Imagina, minha mãe queria arrumar casa, né? Meus pais queriam arrumar casa, mas tinha que comprar comida. Então, muitas vezes a gente tinha que comer, assim, né? Era ovo com feijão, farinha com feijão, água com açúcar. Não tinha nada pra beber, era água com açúcar. Eu não lembro de não comer. Sim. Né? Não lembro disso, de passar essa... Não tenho o que comer fome, hoje. Não tenho fome. Não tenho o que comer hoje. Não lembro. Sim. Mas eu lembro que a gente já comeu só feijão. Sim. Sabe assim? Esse tipo de restrição, assim. Então, era muita dificuldade financeira, assim. Então, você não tinha recurso, né? Meus pais não iam passar, tô aqui uma mesada, né? A única vez que entrava dinheiro na minha mão era pra ir na banca comprar cigarro pro meu pai. Você vai lá comprar um cigarro. Então, eu ia na banca, comprava um cigarro. Então, né? Comprar pão na padaria. Vou comprar pão, tinha essa relação, né? Então, sempre foi muito restrito, assim, né? Nesse sentido de dificuldade. Então, no bairro que eu cresci, né? Numa situação que eu cresci, sem ter aí eu quero até fazer um agradecimento, né? Minha mãe trabalha lá até hoje. Acho que tem quase 30 anos que minha mãe trabalha aqui em Pinheiros, em São Paulo, na casa da dona Rosana, né? Que minha mãe chama a patroa dela, né? A dona Rosana. E minha mãe sempre trabalhou lá, né? Cuidou do filho dela, né? Do José Augusto. Hoje já é casado, tem uma profissão e tal. Bacana. E ela sempre nos ajudou. Então, ela sempre nos abençoou, cara. Então, com coisas, né? Com objeto, com cadeira, com mesa. Legal. Então, vamos supor, ela ia desfazer, trocar de algum móvel. Minha mãe ia lá, desmontava e trazia no ônibus, cara. Já trouxe estante, já trouxe coisas no ônibus. Aos poucos, né? Durante a semana. Trazendo as peças para montar, para a gente ter. Então, às vezes, uma escrivania, uma mesa, algum objeto, algum brinquedo. Então, as coisas que eu tinha era fruto da bondade dela, assim, sabe? Sim. Com a minha mãe, enfim, né? De presentear. Eu e minha irmã. Mas confesso que eu fui mais beneficiado, assim. Minha irmã já era uma jovem, né? Então, eu estava na fase de criança, pré-adolescência. Então, ela fez uma assinatura de revista em quadrinho. Ah, que bacana. Então, eu recebia na minha casa, cara, pelo correio. Olha né? só. Uma embalagem. Então, recebia. Muitos nem lia, né? Que não gostava de ler. Mas, assim, da bondade dela. Sim. Eu tive patins por conta dela. Ela legal. me deu um patins. Imagina, cara. Patins, cara. O único na rua que tinha um patins. Pois e aquele tempo, né? A gente pensa, hoje as pessoas às vezes não fazem muita noção. Qualquer lugar você compra patins, mas não era assim, né, cara? Era uma coisa, cara. Era uma coisa. Eu lembro que ela me deu um avião, cara, do Comandos em Ação. Nossa, assim? pô, cara, comandos em ação, pô. Um bonequinho, cara. Imagina, aquilo valia mais que minha casa. Vou vender, vai pagar as contas. Pô, que bacana. Então, cara, assim, as coisas que eu tive, assim, de brinquedo, assim... né, porque, assim, cara, aí... Era dentro da própria comunidade ali da favela, ali já tinha a distância social. Sim. Porque os amigos, às vezes, tinham uma situação melhor, tinha um videogame, eu não tinha videogame, né? Uma bola, enfim, essas coisas, né? Então, você mesmo dentro ali, você se compara, você tem uma situação e tal. Então, a Rosana, a dona Rosana, cara, nos ajudou muito. Me ajudou muito, assim, a ter as coisas. Televisão, aí ia trocar uma televisão, trazia a televisão. E minha mãe fazia isso no busão, cara. Trazia... Nossa.
E o busão, né, cara? As pessoas não têm ideia do que era busão na época, né, cara? Do que era trânsito na época, que não tinha linha de metrô, não tinha... Ar-condicionado. Né? Rapaz. Hoje o ônibus tem ar-condicionado. Pois é, cara. Pois é. Era muito diferente, né? E eu fico imaginando, cara, né? Como pegar um busão, pegar coisas assim... materiais assim e levar dentro de um ônibus no horário de pico com trânsito, num calor. Não é fácil mesmo, não. Não é mole, não. Cara, e aí você fez os testes, jogou um tempo na Portuguesa, aquele negócio todo, mas chegou uma hora que você falou, não vai dar, não vai virar o negócio aqui. E como foi, assim, que nesse momento que você percebeu, tipo, cara, o que eu faço? Como é que... Cara, assim, antes disso, desenvolveu? Assim, teve um fator, né? Com os 3 anos, eu tinha 3 anos de idade, a minha irmã se converte, né? A gente era uma família católica, eu cheguei a fazer primeira comunhão. Certo. Minha irmã fez crisma, etc, né? Uma família católica, né? Não praticante, assim, né? Mas com essa ideia católica. E aí a minha irmã se converte, cara, né? Ela vira evangélica, digamos assim, uma linguagem mais comum aí, né? E ela se converte, aí minha mãe também, né? E aí eu, como criança, então, minha mãe me carregava, Acompanhava. né? Acompanhava. E a igreja, cara, fez um papel social muito importante, cara. De se aproximar, de nos ajudar, que nem eu agradecer a dona Rosana agora, né? Das coisas que ela dava, doava, né? A igreja também fez esse papel, assim, sabe? Certo. De nos ajudar, de aproximar, de ter uma relação social, assim, né? De conhecer um outro ambiente. Certo. Entendeu? Tipo, foi andar de carro, né? Com os irmãos da igreja. Né? Pô, eu tô dentro de um carro. Eu não tinha entrado num carro, cara. Não era assim, né? Entrar num carro. Então, sabe assim, de pra um acampamento, sabe? Com outros jovens. Ter essa... Acampamento, como que é o esquema do acampamento de jovens, né? Tipo, você... Mas vai barraca, essas coisas? Não. É um ambiente de sítio, né? Tá. Aí você tem lá, você tem o alojamento, mas você tem o ambiente de culto, aí você tem a piscina, o campinho de futebol. Ah, bacana. É um ambiente assim, né? E é um ambiente que tem, assim, a questão da pregação, né? Mas tem questão da recreação também, do convívio, esse negócio. Sim, lógico. Você tem a parte, não só a parte social, né? Tem a parte espiritual também, né? Então eu cresci nesse ambiente, né, cara? Certo. Então, isso com quantos anos mais ou menos? com 13 anos. 13 anos, De 13 tá. pra frente. Tá. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Tá. Da igreja, né, cara? Desse convívio, né? Com pessoas mais experientes, com família. Porque, assim, por mais que eu falei no começo que minha família era normal, né? Tradicional. Pai, mãe, mas a gente tinha muito conflito, né, cara? Meu pai bebia, né, cara? Então, assim, era um ambiente hostil, né? Meus pais sempre brigando, com palavras, né? E com gestos, né? Com comportamentos não legais, né? Então, assim, pra mim era aquele ambiente. Aí eu conheci um outro ambiente, né? Um outro multiverso, né? Sei. Que além da parte social, sabe, cara, assim, de nos ajudar, de leitura, de gostar de ler, né? Porque você lê a Bíblia, você lê livros, você é estimulado, né? A ter esse gosto pela leitura, né? Então, teve esse lado social e o lado espiritual, né, cara? Assim, eu acabei me desenvolvendo dentro da igreja, conheci minha esposa, né? Dentro da igreja. Meus filhos hoje frequentam esse tipo de ambiente, porque para mim foi importante. Eu quero estimular eles a ter esse ambiente, né? Então, talvez o ponto de início, né? Dessa minha juventude, que você respondeu a sua pergunta, né? Foi fruto desse contato com a igreja, né? Não só do lado espiritual, mas eu tô falando do lado social mesmo, sabe? De se relacionar com as pessoas, de saber que tem um outro ambiente, de frequentar um cinema. Sabe? Pago às vezes pelos irmãos. Vamos no cinema. Pô, não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro pra comer feijão ontem e farinha. Não, eu pago aqui, cara. Vamos lá no cinema. Pô, eu fui no cinema. Pô, cinema, cara. Bacana. Quando que eu imaginei ir pro cinema, né? A gente vai como? Não, a gente vai com o carro do meu pai. Pô, seu pai tem carro, que legal. Então eu vou de carro, né? Legal. Sabe assim? Então, assim, parece bobagem, né? Parece hoje, talvez, as pessoas ouvindo, pô, é uma coisa simples. Mas na época, não. Era uma coisa muito distante, né? Sim. E mesmo assim, hoje, né, cara? A gente fala assim, mas hoje também, cara... Tem gente que não tem esse acesso, né? Tem gente também que ainda não consegue ir no cinema, não consegue ir frequentar uma lanchonete, não consegue ir né? Então, existe esse contexto social, né? E aí, essa questão do convívio com as pessoas na igreja, esse convívio fez também você se desenvolver socialmente, no sentido de convívio mesmo, né? De convívio social, de relacionamento. E te deu, acho que uma perspectiva, porque ali...
A gente sabe que em ambientes assim, tem pessoas de todo tipo. Tem aquele que é mais abastado, que é empresário, mas tem também aquele senhor que trabalha como um segurança, como jardineiro, como um ambiente bastante diferente, né? Bastante diversificado. Eu imagino que também te deu, assim, possibilidades, né? De enxergar, opa, peraí, o que eu posso aí fazer aqui? Sim. Aí, bom, eu precisava trabalhar, né, cara? Assim, na minha cabeça era assim. Eu precisava ajudar em casa. Certo. Meus pais, minha mãe, né? E meu pai nunca me falou assim, precisa trabalhar, precisa ajudar em casa. Nunca foi essa conversa, assim, né? Mas eu tinha como fosse uma obrigação. Pô, eu precisava ajudar, cara. Entendia, né? Eu precisava trabalhar. Até pra desfrutar mesmo, né? Pra desfrute próprio, né? E aí tinha que trampar, cara. Então, imaginando... Então, foi lá, trampei lá descascando alho. Certo. E tal. Lógico, ali era uma renda... Pra comprar um negocinho ali, outro nada aqui, né? substancial. Uma coisa muito supérflua. E aí, eu arrumei um trabalho de um flat. Não sei como eu arrumei esse trampo, cara. Não lembro. Mas era... A profissão era mensageira, então eu abria, era um flat, então eu abria a porta lá pra madame entrar, abria a porta do elevador, chamava o elevador, então a pessoa ia entrar, chamava já o elevador, a pessoa, né, não precisava ter nada. Entregava correspondência, né? Certo. E aí foi com 17 anos, foi aí que eu desisti da bola. Foi nesse período, tava com 17 anos. Aí é onde eu tava na Portuguesa, mais ou menos, era nesse período. Nesse período. E aí não dava pra conciliar, cara, não tinha dinheiro, cara. Entendi. Às vezes já perdi o ônibus pra Portuguesa, né? Então, aí eu desisti. Aí eu acabei desistindo, mas fiquei 3 meses lá, porque eu precisava trampar, né? Entendi. Eu era menor ainda. E aí eu ganhava bem ali, cara. Na época, imagina, sei lá, que ano que é isso? 90 e alguma coisa, 95, 96. Então eu ganhava, sei lá, R$300, assim. Era um dinheirão e recebia ainda em físico, né, cara? É verdade, né, cara? Recebia no envelope, né, cara? Chamava você na salinha aqui, seu pagamento, assina aqui. Então eu pegava esse dinheiro e dava pros meus pais, cara, assim, né? Não via nem a cor do dinheiro. Nem abria o envelope, dava na mão dele, assim, uma forma de ajudar em casa e tal. Entendi. Ali eu fiquei pouco tempo. E aí na igreja, cara, foi aí eu fiz um curso também na igreja católica da datilografia. Certo. Na época de máquina de escrever. Você chegou a fazer datilografia ainda? Eu cheguei a fazer. Minha irmã fazia, né? E era aqueles cursinhos, né? Era no fundo da igreja lá, perto de casa. Tem um monte de máquina de escrever. Você ficava lá... A, S, D, F, G, H, aí você tinha todas. Cara, eu fiz pouco tempo. Não fiz muito tempo, não. Acho que na época que eu fiz primeira comunhão e tal, aí fiz pouco tempo esse curso. Mas você pegava já... E aí, cara, a Enya, né? Ela tá nos Estados Unidos hoje, né? Aí ela era psicóloga, trabalhava no escritório. E ela tinha uma vaga lá. Certo. Aí eu lembro que foi eu e um outro rapaz, né? Participar dessa vaga, concorrer a essa vaga, que era da igreja, né? Aí era pra digitar, cara. Então você entra num prédio, sabe assim, aquele ambiente de escritório, né, cara? Aí a mesa dela era em L, assim, e ela falou: vamos fazer um teste. Eu vou ditar pra você, aqui, pegar uma revista, e você escreve no Word. Abriu o Word, assim, e eu sentei na mesa dela, no computador, aquele tubão ainda. Ela ia lendo, e eu digitando. E aí no Word, né, quando você escreve que as palavras erradas ficam em vermelho, assim, na época, assim. Eu olhava pra tela assim, um monte de coisa em vermelho, assim, né, cara? Falei, meu Deus, cara. Em teste assim, né? Esses testes na época não podia, você não volta pra corrigir, né? Você tem que nada, eu nem tava lendo o que eu tava escrevendo, cara. Às cegas, assim, né? Não tava nem... E aí, beleza, aí eu saio, ela senta no lugar, lê lá, fica olhando, tá bom, a gente vai ver e tal, né? A gente vai... E aí eu consegui trabalho lá, no escritório. Era uma cooperativa de informática, né? Certo. Então ela era da igreja também, com certeza facilitou também, né? A minha aprovação, né? No sentido de trabalhar junto. E mesma época, 17 anos, 18? 17 anos, era menor, inclusive. Era final, eu lembro que era final de ano e eu faço aniversário em janeiro. Aí eu falei, não, trabalha esses 3 meses aqui assim, logo você vira 18, a gente não vai ter problemas, assim, né? Certo. Que era só essa questão. Aí eu fui pra lá. Aí era um ambiente de escritório, né, cara? Aí talvez essa foi a grande virada, assim, cara. Certo. Porque era outro ambiente, cara. Era um monte de advogado que tinha lá. Era uma cooperativa de informática. Então, eram profissionais na área de informática, né? Programador, né? Enfim. Era essa turma. Aí eu fui me desvendando, assim. Fui descobrindo esse lado, assim, corporativo, né? Sei. E foi adquirindo também aptidões, né? Foi se interessando por coisas, por assuntos, sim. por coisas. Cara, aí ganhei alguns gostos, né? Tipo, da leitura... Né? Aí eu olhava assim, cara, para aqueles advogados cheios de dinheiro, né?
tomando um cafezinho ali na Copa, eu pensava literalmente o que eu preciso fazer para ser igual a ele. Sei. O que eu tenho que fazer para ter essa roupa. Servia de estímulo, né? De estímulo. Eu não sei porquê, eu não sei que gatilho que tinha dentro de mim. A ganância. Tipo assim, mas Ganância ou será sobrevivência mesmo, né, cara? porque assim, eu sempre na minha cabeça falei assim, eu preciso ter um plano B pra isso aqui. Isso aqui um dia vai acabar, né? Como a gente tá olhando a hora, uma hora esse papo vai acabar. Sim. Então, e aí, o que eu vou fazer depois? Então, assim, cara, uma hora isso aqui acaba, como que eu posso... O que eu tenho que fazer? E aí, cara, aí foi... Então, eu trabalhava próximo ao shopping Ibirapuera. E aí, às vezes, eu ia almoçar lá. Eu só almoçava, pegava só a casquinha, cara. Não tinha nem dinheiro pro almoço. Ia no McDonald's, almoçava a casquinha, um sorvete. E eu ficava sentado lá com a casquinha e olhando, cara, os homens com a pasta, com mala. Certo. E eu ficava literalmente, cara, como que eu faço para ter esse estilo de vida? Acessar esse lugar. Ambiente. E aí, cara, aí você tinha várias barreiras, né, cara? Financeira, escolaridade, você tem autoestima. Mas da mesma forma que eu sabia dessas limitações, assim, cara, eu tinha esse desejo. Cara, eu preciso romper com isso aí. Cara. Legal. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí não tinha nenhuma orientação espiritual, né? Mas eu tinha esse desejo, assim, cara, eu quero ter uma vida diferente, né? Entendi. Pô, já que eu não consegui jogar bola, né, cara? Pra ser empresário, jogador. Então, eu falei assim, cara, eu preciso fazer. Aí, como era um ambiente de informática, eu falei, cara, eu vou fazer programação. Entendi. Aí eu vi que a escola era absurdamente cara. Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer. Será que tem um atalho? Aí eu consegui um atalho nessas escolinhas, assim, de informática. Eu falei assim, cara, eu vou fazer VBA, programação. Quando eu fui fazer, cara, o curso, aí eu descobri... Né, eu até falo nem sei o que é VBA, cara. VBA é uma programação, linguagem de programação dentro do Excel, sabe? Assim, dentro do Excel. Dentro do Excel. Agora entendi. Entendeu? Aí eu tinha essa ideia. Cara, vou fazer essa programação, quero ser um programador, ganhar dinheiro programador. Eu pegava assim, pô, os caras ganham bem, vou fazer isso. Aí eu descobri, cara, que eu não tenho... Pra lógica, eu até falo assim, brinca, eu descobri que eu era burro, cara. Eu descobri que eu falei assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso aqui, cara. Eu não vou conseguir essa linguagem. Olha que é uma coisa muito simples hoje, né? Mas na época eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu não vou. E agora? O que eu vou fazer? Eu já sei que isso aqui eu não vou conseguir fazer. Não é pra mim. E aí aí era muito advogado ali no escritório. Eu falei assim, eu vou ser advogado, cara. Vamos ver. Olha só. Aí, pra ser advogado, eu fui ler, pesquisar. Cara, eu preciso ter algumas habilidades que eu não tenho, cara. E aí eu comecei a assistir a TV Câmera, sabe assim? Sim. Eu comecei a assistir, cara, pra ver. Aí tinha antigamente, aquele canal, né? Tinha um canal TV Câmera. Tem ainda, né? Tem ainda, né? E aí você via os políticos falando, cara. Sim. Tinha programação, assim, da área de direito, assim, né? E eu ficava assistindo aquilo, cara. Olha só. E aí, na época... Pra desenvolver em você oratória, alguma coisa assim? Exatamente. Eu falei assim, cara, como que esse cara faz isso? Como Entendi. que ele nem tá lendo. E ele tá falando, assim, por meia hora, cara. Sabe assim? Que habilidade que... E aí era tão verdade isso, a minha esposa é testemunha, porque quando a gente namorava, ela chegava em casa, no quarto, tava assistindo aquilo, cara. Assim. Caramba. Ela chegava pra namorar, e aí, vamos namorar? Pera aí, o que o fulano tá falando? Sua excelência, o senhor... E eu ficava assim, cara, assim, mas era uma coisa muito minha, assim, sabe? Sim, é uma coisa pessoal mesmo. Muito né? pessoal. Aí que eu fiz, cara, eu não sei falar, descobri que eu não sei falar. Aí veio o impacto social, né, cara? Escolaridade ruim, né, cara? Sabe assim? Alimentação ruim. Então, assim... né? Então, você tinha um lado assim, cara, eu não sei fazer isso aqui. E aí, cara, eu fui lá na Paulista. Tinha... Não sei que eu tava lá, peguei um folhetinho uma vez de um curso de hipnose. Mas era pra área profissional, assim. Você sabe? encontrou um folheto mesmo na rua? Alguém entregando? Eu tava em algum momento lá na Paulista, assim, Sei. sabe? Aí entregaram pra você? Aí eu tava em casa, eu vi um folhetinho lá, sabe assim, era uma coisa assim, era um flyerzinho na época, compridinho assim, e era de hipnose. E aí, cara, eu fui sozinho, eu fui lá na Paulista, fui tentar descobrir o que era aquilo, paguei lá um curso, era um dia de curso. E era, na verdade, se a gente fala em hipnose, a pessoa pensa nem que vai virar a cebola na maçã. não era isso, né? Era um ambiente, assim, para profissionais, mas que estimulava, assim, a pessoa a tirar algumas travas, assim, sabe? Nesse sentido, assim, sabe? Sei. De inibição, de timidez, e de criar empatia, como você cria empatia, né? Então, linguagem corporal. Sei. Foi muito legal. Foi um dia...
numa sala lá na Paulista, lá em algum andar, nem lembro. E aí eu fiz esse curso, cara, assim. E aí eu me apaixonei pelo negócio. Falei, nossa, cara, que legal, cara. Olha quanta coisa eu consigo desenvolver nisso, né? E aí eu fiz também, um dia também, foram 2, 3 dias, não lembro agora, de um teatro lá na Paulista também. Olha só. De graça, esse aí foi de graça. E tudo visando buscar essa questão... Tudo visando... Romper as coisas dentro de você mesmo. E essas duas coisas que eu tô falando, eu fiz escondido, cara. Como se fosse escondido. Eu não contei pra ninguém. Uma por vergonha. Falei, cara, como você vai fazer um curso desse? É louco, velho. Tipo, como que você faz um negócio desse, né? Nada a ver. Como que você acha que isso vai... te ajudar. Cara, mas no curso de teatro, cara, os caras tinham um texto, tinha que decorar. Era um texto curto. Sim. E aí, um monte de gente louca, né? Esse povo é tudo louco, cara. Aí você tinha que fazer um texto, aí era vazio o ambiente, assim, grande. E aí você tinha que falar com diferentes emoções, falar alto, então de alto, baixo, chorando, alegre, triste, o mesmo texto, assim, sabe? Umas doideiras, assim, falar com caneta na boca pra melhorar a dicção, sem camisa. Cara, era um negócio bem bizarro, assim. A professora lá era bem louca, cara. Eu saí de lá, assim... Imagina, cara, vergonha. Então tinha os outros alunos sentados, assim, vendo você, sabe? Ter que falar pro palco que tá vazio, escuro. Sabe assim? Descalço. Sei. Sabe? Era um ambiente totalmente novo, assim, nesse sentido. E que te expunha completamente, né? Expunha completamente. E aí eu vi, cara, algumas habilidades. Precisava ler. Precisava enriquecer meu vocabulário. Só que isso ninguém me ensinou. Né? Eu não tinha um vídeo no YouTube falando assim, né? Venha fazer meu curso se você quer aprender a falar, se você quer aprender... Né? Não tinha isso, 7 passos, né? E eu fui buscando assim, porque eu queria ser advogado. Eu queria fazer um curso de advocacia. Entendi. Entendeu? E é interessante que, na verdade, tudo que você pensava em relação à profissão... era visando romper com uma bolha, com uma estrutura, para que você tivesse uma vida diferente, né? Porque assim, no ambiente corporativo, ou você é desenrolado, digamos assim, né? Você tem que se interagir com pessoas, ou você não vai frequentar esse ambiente, né? Você vai fazer outra coisa, né? É um ambiente de relacionamento, né, cara? De interação, de se expor. Cara, e você notou no formulário lá também? Você colocou uma frase lá que, claro que eu não vou conseguir parafrasear ela, mas que dizia mais ou menos o seguinte, né? Que é uma pergunta que a gente faz de... Se pudesse voltar, né? No tempo. Tem uma outra parte que eu vou deixar você falar no outro episódio, no outro momento aqui, que a gente vai ter um quadro. Mas essa parte eu quero usar. Você usou essas duas frases. Essa outra que a gente vai falar depois. E você falou o seguinte, cara, que se pudesse voltar, você voltaria, eu acho que é para essa época aí que você está dizendo, e tentaria encontrar... alguma pessoa que tivesse alguma experiência, alguma sabedoria para te ajudar nessa transição da adolescência para a juventude, né? E aí, que estou meio perdido. Você falou que se pudesse, voltaria nesse tempo para tentar encontrar alguém assim. É justamente nessa época. Era nessa época aí. Porque, cara, foi muita lambança na vida, as escolhas erradas, né? Imagina que tipo... de conselho que alguém me daria, né? Cara, eu vou fazer um curso de hipnose. Um dia eu vou pagar, sei lá, X reais, uma sala. Eu não sei se seria o melhor caminho. Depois que eu tomei essa decisão, descobri que foi bom, né? Foi legal. Exato. Foi curioso, tal, foi engraçado. Pô, o ambiente era... Pô, foi legal. E é interessante porque... Mas poderia ser uma roubada, né, cara? Não entendi. Mas é interessante também, cara, que de repente você encontrasse alguém... pudesse falar, não, mano, isso é coisa... Pode ser, né? Também, né? E hoje você vê como uma coisa que foi positiva pra você, né? Mas em outras coisas, cara, assim... Teve uma fase na minha vida que eu mudei muito de emprego, sabe? Assim, cara, eu me sentia bem no ambiente, assim, cara. Eu não tinha muita paciência, ia procurar outro trampo. E às vezes tivesse um pouco mais de paciência, sabe? Tentasse entender aquele ambiente do trabalho ali. Talvez fosse melhor, entendeu? Entendi. Então, eu tomei algumas decisões assim, às vezes... Depois que você toma, você, não deveria ter feito isso, ter mancada e tal. E aí, eu não tinha com quem reclamar, também não tinha ninguém para me corrigir, sabe assim? Mesmo no ambiente de igreja, né? Que eu falei que me ajudou socialmente, espiritualmente. Não tinha ninguém para compartilhar, assim. Não tinha ninguém com uma vida parecida, ou com dilemas parecidos. Ou eu também me senti na liberdade de procurar uma pessoa, de não ser julgado. Enfim, todas essas questões, né? Mas, então essas decisões, se eu tivesse, né, como voltar no tempo, eu acho que eu me daria melhor se eu fosse conduzido, orientado, né, e tal. Talvez alguns atalhos, assim. Mas tem esse lado também, né, cara, que às vezes a gente também fala, putz, mas
Para quem que... A gente mesmo, né? A gente calcula, a gente imagina, a gente faz ideia assim, putz, mas esse assunto, cara, com quem que eu vou comentar sobre isso? Né? Pois é, cara. Quem que eu vou... Putz, será que... Com quem que eu posso me abrir e falar? E isso é legal, cara. Você falando isso aí, porque eu tive um amigo e foi importante, cara, porque aí que tá, porque tinha uma relação de amizade, né? E como ele era mais velho e tudo mais, então era com um cara que às vezes eu trocava uma ideia assim. Mas por quê? É aquilo lá, desde lá da minha pré-adolescência, adolescência, a gente foi se conhecer, né? Conhecia, tal, amigos de família, esse negócio todo. Então acabava ajudando, né? E meu pai também, claro, sempre foi uma pessoa bastante aberta. Mas a gente sabe, cara, que a relação com pai, com mãe, independente da relação, por melhor que seja, o filho sempre tem um pouquinho de dificuldade de falar algumas coisas com o pai, de pedir alguma orientação com o pai, com a mãe e tal, né? E é importante mesmo, às vezes, encontrar alguém assim que consiga ajudar, né? Eu digo isso porque... Por quê também, né? Porque eu lido com pessoas, né? Hoje, então com jovens, né, cara? Com pessoas mais novas... Que às vezes eu vejo ela numa encruzilhada para tomar uma decisão. E aí, se ela me pergunta, lógico que eu dou a orientação. E às vezes é muito óbvio, né, cara? A gente tá vendo que a pessoa vai tomar uma decisão ruim e talvez é mais conveniente, é mais fácil, mas a gente faz, cara, talvez esse caminho não é tão legal, cara. E aí eu tento explanar, né? Tento mostrar o resultado daquele caminho, né? Lá na frente, daqui 3, 4 anos. Cara, você vai fazer esse curso? Não faz muito sentido, cara. Acho que você tem, né, sabe, assim, esse tipo de coisa, Entendi. sabe? Você vai gastar dinheiro aqui, cara. Não faz isso, vai por aqui, cara. Esse é o caminho talvez mais correto. Mas você falou que tem esse contato com jovens, tá o quê? Mas é uma ONG? O que você... Não, assim, no trabalho, sabe? Assim, que trabalha comigo, né? Ah, entendi. Pessoas que trabalharam comigo. Entendi. Então... Equipe mesmo? Equipe, que a gente trabalha juntos, assim. Então, na mesma faixa etária, de idade na época, assim, pô, cara, vai por esse caminho. Legal. Faz esse curso. Fazer a tendência disso aqui é isso aqui, por conta disso, sabe? Então eu não tive nem esse papo, nunca ninguém me falou nada, né? Nesse sentido. Então foram decisões escondidas, assim, escondido decidindo. Eu não compartilhei com ninguém, sabe? O que você acha? Eu vou lá fazer o curso. Não, nunca fiz isso, cara. Entendi. Até porque o dinheiro é meu, tô trabalhando, deixa eu fazer isso aqui, se eu fazer essa burrada já era. Ninguém vai ficar sabendo mesmo. Ninguém vai ficar falando, você tá vendo? Então também desse lado, né? Então foi assim, cara. Aí eu me desenrolei assim, né, cara? Hoje eu tô falando aqui pra caramba, né? Mas nunca me imaginei. Entendi. Né? Falar com pessoas, ou falar pra uma quantidade grande de pessoas, sabe assim? De poder me expressar, de concatenar ideias, né? De pegar uma ideia aqui e vender alguma coisa, né? Certo. Que seja um produto, que seja uma ideia, que seja alguma coisa. Então, isso me desenvolveu, né? Entendi. A leitura... o relacionamento com as pessoas. Então isso facilitou, né, cara, assim, o acesso a ter aquela vestimenta, né, de quando eu era pré-adolescente, adolescente, jovem, né? Comprei um carro, já comprei casa, já vendi casa, sabe assim? Então, eu acessei, tive acesso né, a esse ambiente. E o bacana, cara, que eu vejo nisso também, porque... Claro que são comportamentos de pessoas, são pessoas, né? Mas o que eu acho legal, porque tem muito jovem também, muita gente que passou pela mesma situação que você, de repente, e que o cara tem a mesma... Putz, o que eu faço para conseguir ter acesso também às coisas e conseguir ter essa evolução financeira, né? Evolução social? Como que eu faço isso? Mas tem caras que se perdem nessa questão também. O cara consegue fazer a pergunta, como... Mas ele não consegue encontrar os caminhos, né? Essas respostas. Como que eu faço? O que eu faço? O que eu posso fazer? E, infelizmente, alguns travam na questão de se vitimizarem, às vezes, muitas vezes, né? Ah, poxa, mas eu não tive oportunidade. Poxa, mas eu não tive acesso. Poxa, mas ninguém me ajudou. Poxa, mas eu não sei o quê, tal. Outros vão para a parte da... Eu vou ter isso de qualquer jeito. E acaba indo até para uma outra questão que a gente até falou, que... O acesso para quem é da periferia, infelizmente, acontece, o acesso da violência, né? Parte para a criminalidade e tudo mais. E outros conseguem romper, como você rompeu, fala, peraí, deixa eu estudar, deixa eu ver o que eu posso fazer para conseguir isso. Né? E conseguem fazer essa transição, né? Essa evolução e tudo mais. Cara, e você acha que essa questão que você fez, esse curso de programação, foi o que te ajudou também indiretamente, ele te levou
para essa questão mais administrativa, para essa questão mais da planilha, do estudo, como é ligado a Excel? Isso te ajudou? Te despertou alguma coisa nesse sentido também, não? Não, era mais ou menos assim, né? Tipo, na área administrativa, né? Você tá dizendo, corporativa, né? Certo. Conforme eu entrei nas empresas e tal, com a visão lá da primeira empresa, eu olhava assim, o que eu preciso fazer para ter esse acesso, para ter esse cargo. Não fazer assim de uma forma assim, eu vou derrubar aquele cara para ter o lugar dele. Mas o que eu preciso estudar? Qual a habilidade que eu preciso desenvolver? Então, por exemplo, eu não sou muito bom com números, cara. Eu sou muito melhor na parte humanas, né? Apesar de lidar com números a vida inteira. Mas a parte humana me ajuda a interpretar o número. Entendi, sabe assim, de onde eu trabalho, contar a história do número. Tá, o número tá falando isso, tá mostrando isso. Mas qual que é a história dele por trás, né? Então... Te ajuda na parte principal, que é a analítica, né? A analítica. Então, assim, beleza, tem uma... Cara, sabe o que eu fazia? Eu nunca fui bom de lógica com número, eu comprava aquelas revistinhas de lógica, sabe? Se fulano casou com fulano, que é o pai do fulano, quem é o fulano que não nasceu com fulano? Cara, eu gastava muito energia, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar, ia me desenvolver. Entendi, bacana. Vocês podem estar me achando, pode me julgar. Mas é curioso, porque ninguém me falou para fazer isso. Você falou que eu descobri, eu preciso me desenvolver nisso, cara. Entendi. Eu preciso aprender a tabuado, eu preciso saber de regressão linear, cara. Como que faz isso, cara? Né? No YouTube, graças a Deus, hoje com o ChatGPT, então, rapidinho você aprende. Mas eu fui sozinho, cara. Sei, tentativa e erro. Revistinha e tal, fazendo... Revistinha. No YouTube, na época, era muito escasso a informação do que é hoje. Não tinha, né? Hoje, assim... E até mesmo o YouTube, assim, hoje a gente abre o celular e acessa, mas antes tinha que ter o computador, tinha que ter um negócio, né? Enfim. Então, assim, eu sempre olhei, né? Para um caminho... e aí me sacrificava. Então, você precisava ler? Então, vamos ler. Entendi. Então, tipo assim, você poderia estar jogando bola, assistindo televisão, fazendo alguma coisa. Não, eu tô lendo, cara, porque eu sei que isso aqui, vou gastar 2 horas aqui, mas isso vai ser benéfico para mim durante o ano. Entendi. Eu vou fazer isso durante todo esse ano. Então, assim, era algo meio solitário, né? Que eu não contava, não falo com orgulho, né? Assim, não, sim, Mas eu nem comentava isso com a namorada ou com a esposa, sabe assim? Que eu tô vendo isso aqui porque eu preciso adquirir essa habilidade. Eu quero saber como que esse cara fala desse jeito. Como que tá por trás do raciocínio dele para ele chegar aqui, sabe? O que ele fez, qual a habilidade que ele tem, nata, às vezes, que eu preciso desenvolver. Então, eu fui adquirindo isso, eu fui aprendendo isso, cara. Entendi. Então, aí comecei a ler, leitura de psicologia, enfim, né? Sabe esse lado assim... humano, essa relação humana, sabe? Como cativar a pessoa. Tudo visando o seu autodesenvolvimento mesmo, né? Não sei se... Também, né, cara? Assim, o autodesenvolvimento para conquistar aquilo, para ter aquilo. Acabava sendo fruto daquilo que você estava fazendo, né? Então, mas isso não me frustrava. Se eu não conseguia, eu não me sentia frustrado. Porque eu pensava assim, cara, eu tentei fazer. Sabe? Eu cheguei... Eu tô concorrendo com um cara para uma vaga. E aí eu sei que eu não ganhei aquela vaga. Aquele cara ganhou. Aí eu vejo assim, por que ele ganhou, cara? Entendi. O que ele tinha? Pô, ele tinha isso. Então isso eu não tenho. E eu não consegui fazer... Eu me esforcei ao máximo para ter igual. E nesse meu máximo, no meu máximo eu não consegui. Beleza, mas eu tentei no meu máximo. Agora, se eu tivesse tentado não no meu máximo, tivesse trocado aquele tempo por uma série Netflix, qualquer coisa, aí eu ficaria bravo comigo mesmo. Cara, você não passou porque você não se esforçou. Então, tipo assim, eu não coloco culpa em ninguém. Na sociedade, na política. Cara, assim, ele tem 2 pernas, né? Tem 2 braços, Então, se ele teve mais rapidez para ter aquela habilidade, beleza, eu vou correr mais rápido para pelo menos ter em pé de igualdade para concorrer àquela vaga da mesma forma. Entendi. Mesmo estudando em escola pública, sabe assim, ensino horrível, enfim. Então, aí eu acabei adquirindo um conhecimento geral assim de tudo, de programação. Eu não sei programar, mas eu sei o que é a programação. Eu sei as linguagens que existem, eu sei como funciona por trás. Só que eu não sei programar. Entendi. Tipo aquele médico, né?
Como que chama o médico que faz Clínico tudo? geral? O clínico geral. Ele sabe tudo, mas não sabe fazer nada. Os médicos devem estar bravos agora mesmo. Pô, ele que tá falando. Ele sabe o diagnóstico. Fala, cara, você tem que ir para essa especialidade. Você tem que ir pra essa especialidade. Ele sabe tudo. Ele consegue olhar pro paciente e encaminhar para um tratamento específico. Entendi. Mais ou menos isso. Eu consigo enxergar ali qual é o que eu tenho que fazer. Entendi. Qual é o caminho para se fazer. Eu não sei trilhar aquele caminho. Eu nunca estive lá, inclusive. Mas eu sei que é ali. Mais ou menos isso. Entendi. E aí, como foi dando esse seu desenvolvimento profissional nas empresas que você passou, por onde você passou, como você foi crescendo, como você foi adquirindo isso? Aí chegou o momento de você pensar, putz, agora o que falta para mim é um diploma, o que falta para mim é estudar mais, o que falta... Como que foi dando esse desenvolvimento dentro das empresas pelas quais você passou? Não, aí foi... Enfim, precisava fazer um curso... superior. Primeiro foi assim, ó, eu não tinha condições de fazer um curso superior. Meus pais, minha família não tinha condições de me dar uma situação dessa. E eu falei assim, cara, eu vou estudar inglês. Certo. Aí fui estudar inglês. E aí inglês também não tinha dinheiro. E aí eu fui sorteado numa escola, cara, ganhei lá, eu tinha que só pagar os livros, eu ganhei um ano. Certo. Na própria escola. Eu me matriculei, eu falei, eu vou sair porque eu não tenho dinheiro. Não, fica aqui, vamos fazer um sorteio, né? Vai ter um festivalzinho aqui, fazer um sorteio. E aí eu ganhei o sorteio, eu tava lá na hora, eu tava lá pra desistir. Aí ganhou. Ganhei o sorteio. Ronaldo. A mulher pegou assim, ó. Ronaldo, você. Tinha acabado de colocar o papel. Você tava com a caneta pra... Eu coloquei o papel lá. Falei, tá bom, vai. Faz o sorteio, eu vou fechar aqui a matrícula. Não quero mais, não tenho condições de pagar. Aí fui sorteado, ganhei um ano. Por que eu pensei? Cara, eu vou aprender inglês. Eu vou me esforçar ao máximo para aprender inglês e vou dar aula de inglês. Ah, entendi. Entendeu? Tipo assim, então, tudo que eu fazia era para talvez... Qual é o meu caminho? Qual é um caminho? Qual é um atalho? Certo. Porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade. Aí, nesse meio tempo, graças a Deus, eu consegui a condição de fazer uma faculdade. Entendi. Aí eu saí do inglês para fazer a faculdade. Aí eu fiz administração. Certo. Né? Enfim. E aí só que eu já estava trabalhando, né? Aí, enfim, aí mudando de empresa, tomando aquelas decisões, algumas acertadas, outras erradas. E aí fui me desenvolvendo, aí me formei, aí fiz cursos paralelos, né? Fui me desenvolvendo nesse sentido. Aí você vai conquistando, né? Nessa área administrativa, corporativa, né? Certo. Eu sei que teve um momento da tua vida que você... um momento que era a economia do Brasil estava saudável, era uma economia saudável, e que apareceram muitas oportunidades de trabalho e tudo mais. E você tinha se desenvolvido de tal maneira que começou a chamar a atenção do mercado, né? E você mudou... Teve um ano que você mudou quantas vezes de empresa? Não, teve ano assim que eu passei períodos curtos de empresa. Eu ia para uma empresa, aí o cara me pagava R$2.000 em outra empresa, eu ia para outra empresa. Sabe, já aconteceu isso 1, 2, 3 vezes assim. E era só questão financeira ou tinha questão financeira? Sempre foi a questão da financeira mesmo. Pagou mais? Pagou mais. Porque assim, eu olhava assim, então, nem sempre a decisão foi correta. Nessa empresa, para eu conquistar aquilo lá, eu vou demorar talvez 2, 3 anos aqui dentro. Pô, lá o cara já tá me oferecendo esse atalho. Entendi. Então eu ia para lá. Então o tempo que eu gastaria aqui, talvez... Pra chegar... Teria que convencer as pessoas que eu sou capaz de chegar até ali, o cara já tá me oferecendo. Já chego. Aí eu ia para outro extremamente financeiro, sem apego nenhum à empresa, às pessoas. Ganância pura, din-din no bolso. Cara, e agora então fala pra gente que, afinal de contas, o que você faz hoje... o que é isso? O que é COP? SOP? Não é uma área, não é nada específico assim. É uma área de cadeia de suprimentos, né? De supply chain. É uma área que é SOP, né? Sales Operation Plan. É o planejamento das vendas e da operação. Certo. Então, é a parte logística, assim, digamos assim, né? Da cadeia de suprimentos, né? Desde da venda do produto, do desenvolvimento do produto, e da produção e da venda, né? Então, é uma área... Aí se dá o nome de SNOP, né? SNOP. Nome chique. Mas é planejamento de demanda, né? Se tem mais, o planejamento de operação. Aqui uma tradução livre seria vendas e planejamento operacional, mais ou menos isso, né? Porque você dá uma visão para a empresa, para a diretoria da empresa, uma visão de como estão indo as vendas, em detrimento, né, do que acontece com as vendas e a operação. Né? Se isso casa, se isso
vocês estão se falando, né? Vocês estão se conversando. Ou seja, o que você vai vender, a gente tem capacidade para produzir? Certo. Se não, como que a gente vai fazer? Se vale a pena ou não, sabe assim? Então, em resumo, quem da área, né, vai me ouvir sabe o que eu tô falando. Mas em resumo é isso. E aí eu migrei para essa área, que é uma área extremamente estatística, né? De leitura de número, de interpretação de número. De você pegar uma situação, né, de uma venda, de um comportamento de venda, olhando para o passado, né, de como se comportou, para você projetar o futuro, para você fazer com que aquilo aconteça, chega no ponto de venda da melhor forma, da distribuição melhor. Então, assim, você tem o número e você tem a interpretação do número. Então, esse lado de vender, de se falar, de concatenar as ideias, isso facilita muito, né? Você precisa ter essa visão holística da coisa, né? De você saber explicar isso aqui, o porquê que você está tomando essa decisão, por que você está fazendo esse cenário, por que você está recomendando que se faça isso operacionalmente. Eu estou recomendando que eu faça isso porque existe um cenário que pode se transformar nisso. Então, a gente tem que se preparar na área fabril, assim, assim, assim. Enfim, então, você oferece um leque de opções, sabe, de saídas naquela situação, naquele cenário para aquele determinado produto. Então, é mais ou menos isso que eu faço hoje. E é interessante, né, cara? Porque a gente vai ouvindo sua trajetória e tudo aquilo que você foi se desenvolvendo eu preciso tirar essa inibição, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso falar melhor. E aí você foi fazendo todo esse processo e hoje você faz isso. Você faz isso, tem que fazer isso no seu dia a dia e tal, no seu trabalho. E aí tem a outra parte, que é essa parte da analítica também. Cara, eu vi que eu não consigo juntar o Lé com o CREA, eu tenho que melhorar nisso. E você se desenvolvendo também para poder fazer isso. A interpretação dos números, o que os números estão falando e como que eu transmito o que eles estão falando, né? Bacana isso aí. E esse desenvolvimento todo veio desse preparo todo que você, às vezes, intuitivamente, sozinho, foi procurando, foi buscando e se desenvolveu. Bacana, bacana. Em relação... E você tem ideia? O que você pensa? Tá, eu cheguei aqui, estou nesse ponto, eu ocupo esse cargo. O que você imagina daqui para frente? É nessa área que você quer continuar? Ou pensa em... Eu não penso muito assim, tão distante. Eu penso em preservar o que eu tenho hoje, né? Manter o emprego. Porque não tá fácil. Então, preservar o que eu tenho hoje. Mas, assim, eu sei que talvez é uma área, né, cara? Se eu tomar ocupar uma área de gerência, uma área um pouco mais estratégica, assim, seria ótimo, né? Eu acho que eu tenho condições para isso, sabe? Certo. Então, eu não vejo... Estou me preparando, estou estudando para isso. Estou vendo o que eu tenho que fazer para chegar lá. Uma das coisas que você já fez foi a pós, né? Eu fiz uma pós-graduação, enfim, né? Então, a gente vai se preparando, né? Sim. A gente vai... E reconhecendo também as limitações, né, cara? Às vezes já teve situações que foi, cara, não é o momento, eu não tô pronto. Entendi, enfim. Então, vou me preparar mais, né? Certo. Só maturidade mesmo, não só a capacidade, né? Sim, sim. Mas, enfim, e aí, cara, assim, pra frente eu imagino dar aula, assim, sabe? Em universidade. Tá, legal. Pretendo pra essa área mais acadêmica, assim, da coisa. Eu acho que vender curso na internet. E é interessante, né, cara? Porque, igual, imagina, hoje você pensa até que na possibilidade de dar aula. Né? Alguém que tinha dificuldade de repente, se abrir, se expor e tudo mais, hoje né, já pensa nisso com uma certa tranquilidade e acha que até é um caminho viável de ser feito, né? Cara. Pois é, eu não tinha pensado nisso. Mas é verdade, irônico, né? Mas, assim... mas dentro da minha área, assim, dentro do que eu posso oferecer, né, cara? E até antes de a gente ir para os nossos quadros aqui, até é interessante, né, cara? Porque você contando toda essa história, você falando toda a sua trajetória, me passou uma coisa aqui. Além do sonho mesmo, de ser jogador de futebol, que é negócio de sonhar mesmo, né? O sonho de ser jogador de futebol, as outras coisas foram acontecendo, né? Não foram coisas com que você sonhou, você se imaginou, mas foram acontecendo e você foi adquirindo e aproveitando as oportunidades que foram surgindo, né? Foi isso que aconteceu? Foi. Literalmente. Eu não esperava estar hoje assim, né? Não foi algo programado, né? Essa pergunta, né? Não imaginava estar aqui no podcast. Cara, eu sou muito grato a Deus, né, cara? Pela família que eu cresci, né? Mesmo com as dificuldades. Família que eu construí, né, cara? Sou casado, tenho 2 filhos.
né? Uma vida privilegiada, né? Se Sim. comparar com os outros brasileiros, milhares de brasileiros, né? Então, eu não... Lógico, eu busquei isso, né, cara? Sim. Mas eu não sou grato a Deus, cara, por tudo isso que eu tenho hoje, né? Que eu conquistei até aqui, né? Não só financeiramente, mas Sim. emocionalmente, familiar, né? Poder dar uma condição legal para meus filhos, sabe? Assim, sem nenhum tipo de restrição, assim. Pô, sou realizado, cara, assim, nesse sentido, né? Até aqui, né? Sim, até o dia de hoje. Sim. Bacana. E já que você começou nesse assunto, então a gente vai para os nossos quadros aqui. E o primeiro quadro nosso são os 3 P's. Pessoas, personalidades e personagens. E a gente conversou, né? A gente manda lá as respostas e a gente conversou a respeito. Então, eu vou pedir, o pessoal vai soltar aqui a primeira imagem. E você falou, ó... E deixou bem claro, até deixar claro para as pessoas, né? A gente oferece, a gente fala para as pessoas, cite 3 pessoas que são importantes a você. E as pessoas ficam, pô, cara, 3 é muito pouco, cara, eu vou ser injusto com o outro, e não sei o quê, e tal, tudo mais. E aí, gente, na boa, cara, não faz biquinho, não fica falando de mim. Cara, é importante também, cara, e tal. Mas o Ronaldo fez uma coisa... que a Juliana também comentou sobre isso, que estava no episódio 2, né? Ele falou assim, ó, quando falam essa coisa, eu faço essas 2 pessoas, porque aí tá beleza. Não tem... E o Ronaldo escolheu uma pessoa e vamos ver quem é essa pessoa que o Ronaldo pediu para colocar aqui no primeiro P. E aí? Quem que é essa senhora aí? Senhora, minha mãe. Dona Júlia. Julinha. Cara, fala um pouquinho dela. Você falou bastante da questão do trabalho, da questão do tudo mais. Mas como é Dona Júlia, cara? O que você... Ah, e tem uma coisa bacana que a hora que eu sei que você escreveu, aí vai começar a sua filosofia toda. Claro que eu não vou conseguir parafrasear certinho, né? Mas você falou mais ou menos assim. Quem conseguir entender o raciocínio que está por trás dela, baseado na simplicidade, nunca mais reclamar de nada na vida. Eu achei isso muito bacana, cara. E por que isso? Eu vou me emocionar. Vou até parar de olhar daqui, senão... Aí quebra nós, aí vai ficar todo mundo chorando aqui, velho. Deixa eu Não, mas tranquilo. Bom, eu só escolhi essa pessoa, né? Como se, tipo, poderia ter escolhido um monte, né? Sim. Muitas pessoas foram importantes, assim, Claro. né? Na minha vida, trajetória. Poderia citar algumas, né? Mas até eu acho que tem um dos P's aí que eu nem coloquei ninguém, eu acho, não foi? Exatamente. Porque... Que é a surpresinha que você vai receber. não coloquei ninguém porque, assim, eu nunca tive um referencial, assim, pô, eu quero... Que nem eu olhava para as pessoas, eu não olhava para a pessoa, na qualidade da pessoa, assim, a pessoa é má, é boa, se entrega sopa na favela, sabe? Sei. Faz alguma bondade. Eu nunca olhava dessa forma. Eu olhava assim, pô, o que ela... De qualidade, sabe assim? O que ela pode oferecer de habilidade, né? Certo. Então eu nunca peguei alguém assim, nossa, sabe assim... Como referência. Como referencial, eu quero ser igual àquela pessoa, né? Por mais sim. que teve, assim, pessoas inspiradoras, assim, em algum sentido, né? Sim. Então, por isso que eu não coloquei nada ali. E aqui, cara, assim, porque a minha mãe, né, cara, ela é um poço de sabedoria, né? É muita bondade, né? Força. Eu nunca vi minha mãe reclamar, cara. Sabe assim, nunca vi ela cansada. Então não me dá o direito de reclamar da vida, né? A história dela foi bem difícil, né? Dá uma boa história dela, hein, cara? Dá uns cortes legais aqui. Então ela tem uma história difícil, assim, né? De infância e tal, ela sempre conta. Aí, todo o esforço, né, cara, que ela fez, né? Que ela faz ainda, né? Pra manter a família, né, manter as coisas organizadas, né?
de servir, né? Em resumo, assim, ela é a pessoa mais próxima que eu conheço de Jesus. Então, quando você pensa de um referencial de uma pessoa bondosa, gosta de servir, humilde. Então, quando eu penso assim nessa figura, né, da Dona Júlia, para mim é a pessoa mais próxima daquilo que eu acredito de Jesus Cristo, como pessoa. Eu não falo dos defeitos dela aqui, né, cara? Apesar de ser mínimos, né? Mas, então é uma inspiração. Por muitos anos, até eu casar, por muitos anos, tudo que eu fiz foi em detrimento de agradá-la, sabe? Uhum. Então, as piadas que eu faço, as brincadeiras, tudo que eu sou, até casar, né, digamos assim, eu estava na casa dela, foi para agradá-la, sabe? Assim, para não decepcioná-la, para ter orgulho, sabe? Oferecer algum tipo de retorno. Porque devolver tudo que ela investiu vai ser impossível, né? Retribuir, né? Então eu coloquei a Dona Júlia, cara. Legal. É uma guerreira, cara. É o que vestia as calças em casa, né? Muito mais homem do que muito homem, cara. Sabe assim? Muito mais valente do que muito valente. Então, é uma... Só quem conhece, cara, sabe assim? Ela é rústica, né? Brava, durona. Me bateu pra caramba. Né? Mas assim, cara, assim, se as pessoas soubessem, conseguissem entender, né? O que passa naquele coraçãozinho dela, né, cara? É apaixonante, é cativante, né? Você quer estar perto, né? Enfim, né? É a minha mãe, eu a amo muito. Bacana. E, cara, assim, você falou que teve algumas dificuldades e tal, mas eu sei de história, assim, que, putz, ela, depois de um tempo, ela estudou até, né, cara? Que ela tinha dificuldade, ela não teve oportunidade na infância, então ela estudou, né, se esforçou. Eu sei que hoje ela, né, a gente tá vendo foto dela ali, avião, andando de bicicleta. Ela tem muito esse lance da juventude, né? Eu sei que com as netas, com os netos, ela procura sair, procura fazer coisas, né? E ela é uma pessoa, assim, digamos, muito aventureira, né? Que gosta desse tipo de coisa, de, poxa, quero ir pra praia, quero viajar, quero passear. Tem essa questão de viver a vida mesmo, né? Eu acho isso muito bacana nela também. Sim, cara. É uma pessoa maravilhosa, cara. Quem não conhece, deveria conhecer, assim, a Dona Júlia. Né? Então, ela, enfim, né? É uma senhora comum, cara, sabe assim? Não é nada de extraordinário, assim, a nível, né, que possa a Globo chegar lá fazer uma matéria com ela, né? Ela tem uma habilidade fantástica, né? Mas é uma senhora, cara, assim... É uma mãe, né? Tá aqui do lado hoje. Tá me ouvindo. Mas, assim, que... Na minha infância, né, cara? Então, assim, nas coisas que eu busquei, né? Assim, pô, você fez isso, né? Trabalhou assim, conquistou, correu atrás sozinho, enfim, né? Essas histórias assim. Mas assim, então eu via, cara, às vezes eu acordava, tava escuro ainda, eu vi minha mãe indo trabalhar, cara. Falei, cara, como que alguém consegue fazer isso, cara? Hoje eu sou pai, eu sei, né? O que impulsiona você sair assim às 4 da manhã, né? Os boletos chegando. Os passarinhos com o biquinho aberto no ninho, né, cara? Pois é, né? Mas assim, então... Aí eu lembrava disso, cara. Falei assim, pô, ela não reclama, cara. Olha que desgraça de vida, né? Até aqui, cara. Se arrastando pela gente, né? Então, como que eu vou deixar de fazer alguma coisa, sabe assim? De energia. Como que eu vou deixar de produzir? Como que eu vou deixar de acordar cedo? Como que eu vou deixar de fazer as coisas? Sabe assim? Então, é uma inspiração, o coração, né, de querer servir as pessoas, né, cara? Ela se sente satisfeita em servir, em fazer um prato, né? Enfim, né? De estar tudo organizado para que você desfrute da sua vida, né? Então, pô, isso aí é um valor, cara, assim, é um valor que eu percebo. Para mim é muito latente, assim, sabe? Então, e a pessoa que eu mais conheço que faz isso, fora ela, foi Jesus Cristo, cara. Então bacana. Então é isso. Bacana.
Bom, antes de a gente ir para a segunda tela, porque até era para ser uma tela em branco, porque o nosso segundo P são personalidades. E aí a gente estimula as pessoas, escreve 3 pessoas que você... talvez até pergunta do jeito que está colocada ali, eu pensei nisso depois. Falei, talvez do jeito que a pergunta está, dá uma relevância muito grande para essas personalidades, e não é esse o objetivo. Que lá ali foram 3 personalidades importantes. Mas importante não é no sentido só de ser... Pode ser inspirador? Pode. Mas no sentido, às vezes, do entretenimento, no sentido da diversão. Pô, eu gosto, sei lá, cara, eu gosto do Chaves porque ele tem os bordões, eu acho engraçado os bordões dele. Qualquer coisa assim. E realmente você não colocou nada. Eu sei que tem as pessoas que você admira no esporte, que você admira ali e tal, mas assim, você me falou uma frase até tipo, cara, assim, que elas... Beleza, mas não é relevante, não tem essa relevância toda. Então... Eu não conheço as pessoas. Uhum. Tipo assim, sei lá. Ah, sim, então, é distante, né? É distante. Então, assim, o que eu tô vendo é uma casca, né? Entendi. Então, assim, tem os defeitos dela. Talvez se eu conhecer essa pessoa que eu admiro hoje, sei lá, colocar um personagem, vou me decepcionar. Eu vou querer nunca mais olhar pra cara desse cidadão ou cidadã. Entendi. Entendeu? Então, não tem ninguém que... Nesse sentido, entendeu? Entendi. Então, e aí, já que você colocou uma pessoa aqui, mas eu sei que tem outras pessoas que também são importantes, eu, de livre e espontânea vontade, peguei algumas pessoas e coloquei na segunda tela, que eu vou pedir para colocarem aí para você, e pedir para você falar um pouquinho sobre elas. Ali tem o meu pai, né? Meu pai, minha mãe e meu pai. A minha irmã, a Rose. Nossa, aquela foto faz tempo que eu não via, aí meu pai ali. A gente comendo pizza aqui, essa imagem aqui. Acho que foi meu aniversário. Então a gente comia pizza só no aniversário. É quando tinha a momento data especial. Especial aí. Até coca ali. Não, e até o refrigerante também, né, cara? Coca-Cola, né? Eu lembro que refrigerante era uma coisa assim, não era igual hoje, né? Aí tem a Priscila, minha esposa, meus filhos, Alice e Eric. Né? Ali uma foto do aniversário da minha esposa. Ali, ó, aniversário do meu filho, né, de 5 anos. Cara, e aí eu vou pedir 2 coisas, cara, assim. Vou pedir pra você. Uma delas, talvez você tenha falado já no decorrer, mas eu achei filosófico. Falou assim, cara, meu pai, de tentar fazer tudo, acabou não fazendo nada. Só, sim, cara, porque... Teu pai tentou, você falou que ele sempre teve algumas dificuldades em relação ao emprego e trabalho e tudo mais, e ele tentou fazer várias coisas, né? E, putz, cara, e assim, quais são as coisas e eu sei também que é uma das perguntas que a gente faz, e seu pai é falecido, e você falou que é uma pessoa que sente saudade, e aí, do seu raciocínio, muito óbvio, porque é meu pai. Pô, meu pai faz uns 10 anos já que faleceu, né? Lógico, eu enchi a bola da minha mãe ali, né? Mas o meu pai foi uma figura... ele se preocupava muito com a sua reputação, sabe? Pô, cara, não rouba, sabe? Sei, honestidade. Fala obrigado. Ele falava... Quando ele me chamava, eu chamava de senhor. Né? Não era assim, o que você quer? Então ele prezava muito pela educação, sabe? Cara, de se comportar, é assim que se senta, é assim que se fala, não vai arrotar na mesa, sabe essas coisas assim? Então o meu pai levava muito pra esse lado, assim, cara, sabe? Lado comportamental. De ser educado, de falar obrigado, por favor. Não abre a geladeira assim, sabe assim? Não é assim que anda, não anda arrastando o pé, sabe assim? Então meu pai sempre levou pra esse lado, cara. E a dificuldade, né, cara? Ele sempre teve dificuldade de parar no trabalho, né, cara? Sempre tinha... ele tinha uma hérnia, né, cara? Que tinha dificuldade de fazer esforço. Sei. Então... mas, cara, é uma pessoa muito honesta, né, cara? Não tenho nada a dizer contra o meu pai, cara. Só a favor, cara. Foi um amigão. Eu sinto falta dele, cara. Eu queria que ele tivesse aqui pra viver, né? Ver meus filhos, né? Queria mesmo. Queria mesmo dar um abraço dele. Cara, mas assim, eu não me sinto... Cara, tudo que eu pude fazer, assim, com meu pai, eu fiz, sabe? Sei. Uma coisa só que eu queria fazer quando eu fui, foi levar ele pra ver o Robinho, né? Eu queria ver o Robinho no Santos. Ele era santista? Era santista. A única coisa, assim, que eu não levei ele no estádio, assim. Mas é um... Cara, eu sempre disse pra ele que eu amava, sempre dei um beijo no rosto dele. Bacana. Muito carinhoso, né, cara? Com a minha mãe. Né? Grudenta, assim, sabe? De beijar, de abraçar. Então,
Lamento, cara, ele não tá aqui, né? Lamento mesmo. E uma coisa que eu achei interessante que você colocou sobre o senhor, assim... a gente tive uma vida familiar razoável no convívio com a minha irmã. Eu falei, putz, agora... Mas eu entendi isso. Tipo, tinha uma vida razoável e assim... E além da minha mãe e meu pai, eu convivia com minha irmã. Minha irmã. Né? A Rose, né? Não tem uma foto recente dela aí, né? Não, mais recente não tem. Toda Não. foto antiga. Minha irmã mais nova, né? Caçula, não. O ruim é que as pessoas acreditam que ele é o mais velho, né? Isso que eu... A Rosemary. A Rose ela teve muita paciência comigo, né, cara? Né? Teve muita paciência comigo. Pô, amigona, né, cara? Ela é mais velha do que eu, são 7 anos mais velha do que eu. Mas a gente cresceu juntos, né, cara? Eu vi a dificuldade dela. Então, as minhas dificuldades como criança foi a parte de adolescência dela, né? Então, dessas restrições que eu falei, financeiras e tal, ela também sofreu pra caramba, né, cara? E talvez ela sofreu numa fase pior da vida, né, cara? Que é a adolescência, de sair, né? De não poder sair, não porque não quer, porque não tinha condições, né, cara? De comer lá o feijão com farinha que eu comentei. Então, ela era mais velha, né? Então, com certeza, ela sofreu de uma outra forma, né? O impacto para ela foi de uma outra forma por conta da idade, né? Ela recebeu isso de uma outra forma, certamente, né? Né? Mas também, cara, a Rose, cara, assim... Eu nunca vi ela reclamar, cara, sabe? Com a vida, lamentar a vida. Que desgraça de vida, sabe? Assim, que... Então, é uma pessoa muito especial, cara. Muito a minha irmã querida. E fala um pouquinho sobre essa pessoa que, pelo jeito ali, teve que te arrastar pro casamento. Fala um pouquinho da Priscila. A Priscila, cara, pô, Cara, a gente até falou esses dias, cara. A gente é muito diferente, cara. A gente é muito... A gente pensa as coisas antagônicas, assim, cara, da vida, das coisas, cara. Não sei como deu certo, cara. Tá dando certo. Cara, mas é uma companheira, cara. Putz, cara, é a pessoa que eu mais amo na vida. É a dona Priscila, minha esposa. Eu dou minha vida por ela, cara. Ela sabe disso. E aí, comenta só um pouquinho sobre esses troféuzinhos seus aí. Tem a Alice, né, cara? Até acho que eu coloquei lá no formulário, né, cara? Se eu pudesse voltar no tempo, Sim. Eu voltaria no nascimento da minha filha. Cara. Foi um momento muito especial, cara. Sabe assim? Saber que tá nascendo seu filho, no caso, filha, né, cara? Tá nascendo, cara. O nascimento da Alice, pra mim, né? Do jeito que foi, como foi, né? Foi perfeito, assim, cara. Sabe assim? Foi uma cena de filme pra mim. Foi... E ela, cara, é uma amigona, cara. Eu vou chorar, cara. É uma amigona, cara. A gente dá super bem, sabe? A gente se entende no olhar, assim. Ela tem 12 anos hoje. É uma parceirona, cara. E aí eu ganhei o Eric, cara. Que é um amigão, né, cara? Inteligente. Tímido pra caramba, né, cara? Se ele tivesse aqui, tava embaixo da mesa. Cara, em casa é uma figura, cara. Se ele fizesse a metade das coisas na frente dos outros que ele faz em casa, cara, Então, cara, em resumo, a minha família ali, né, cara? Minha esposa, Priscila, Alice, né? Pô, a Alice é muito amorosa, cara. São filhos que não dão trabalho, são educados. Com saúde, né, cara? Então, eu sou muito privilegiado, né, cara? De uma situação, assim... tendenciosa para não dar certo, né? Para algo ruim ou algo não tão positivo nesse sentido, né? Eu sou privilegiado de ter uma esposa como a Priscila e uma filha como a Alice, como um filho como o Eric, né, cara? Eu me sinto... Eu não quero mais nada, né, cara? Ganhei na loteria, né? Bacana. Então, cara, assim... Eu sou muito grato, cara, a Deus pelo meu pai, né? Pela família, pela minha mãe, pela minha irmã. São pessoas maravilhosas, assim, né, cara? Pessoas que contribuem com a sociedade, pessoas que fazem a diferença, né, cara? Né? De carinho, de afeto. Acho que é importante, né, cara, a gente ter esse referencial, né? É o que te motiva, né? Que te traz energia para viver, né? Para construir, para conquistar. Então, a família, né, cara? A família... Hoje existe muita polêmica, né, cara? Sobre a sociedade, sobre o que é uma família.
Mas a família é a base da sociedade até hoje, né, cara? Uma família sólida, forte, né? Não falando perfeita, né, cara? Não, claro. Mas isso reflete na sociedade, né? Como comportamento moral, ético. Como meu pai me ensinou, cara, não rouba, cara. Faz qualquer coisa, mas não rouba, cara. Não pega o que é teu. Né? Então, são esses valores, né? E é interessante que você usou uma frase agora, né? Pessoas que contribuem com a sociedade. E é interessante, não é porque cada um tem uma ONG, tem um projeto social. Não. É por aquilo que elas são, com os valores que elas aplicam no dia a dia, no convívio com as outras pessoas, né? Sim, cara. São... O impacto social, né? Então, a gente tem... As pessoas nos cercam, né, cara? Então, é numa escola, é na faculdade, é no trabalho. São ambientes, assim, que você tem que fazer a diferença, né? Tem que servir as pessoas, dar atenção para as pessoas, dar ouvido para as pessoas, dar importância para as pessoas. Bacana. Vamos para o nosso último P, então, que são os personagens. E aí são os personagens que você pediu para destacar. Eu queria que você comentasse sobre cada um deles. Aí. Então, do Super-Homem, né? Do Super Campeões, o desenho ali do Oliver e do Rock Balboa. Não, cara, assim, são da infância, né? Certo. Cara, eu gosto muito do Super-Homem, cara. Sempre gostei demais do Super-Homem, cara. Não sei porquê, cara. Acho muito legal, cara. Eu acho legal, o que eu mais gosto do Super-Homem, assim, cara, é essa força apelativa que ele tem, né, cara? De ser o mais forte. Mas do mesmo momento, assim, ele é o mais frágil, né, cara? Ele... Acho que eu não sei se eu escrevi isso lá no formulário, mas... Ele sempre fica... O roteiro leva ele sempre a tomar uma decisão, né? De salvar a Lois Lane, a quem ama, e salvar o mundo, né? Ou seja, né, o poder dele ali naquele momento é insignificante, né, cara? Ele é o mais frágil, ele é um fraco, na verdade, né, cara? Mesmo sendo um homem de aço, mas ele se torna... Então isso, quando eu assistia, né, cara? O filme de Super-Homem, eu falei, cara, que coisa, que dilema, cara. O cara, ele voa, solta fogo pelos olhos e não consegue resolver um problema, né, cara? Por amor, por sentimento da humanidade e pra pessoa que ele ama, né, cara? A Lois Lane. Então, eu sempre gostei, cara, assim, ainda mais dessa versão, né, do Super-Homem, a primeira versão, pelo menos da década de 80 ali, né? É isso que eu ia perguntar, cara. Você curtia mais com Christopher Reeve do que hoje, o Superman de hoje? Não, eu gostei da versão de hoje. Tem um filme Superman pra sair, né? Tô curioso pra ver. Mas é a versão mais tradicional, assim, né, cara? É mais... E também você olhava com os olhos também da infância e tudo mais. E tal, né? Hoje os efeitos especiais são ruins. A gente olha hoje, é ruim. Ah, sim, Mas pra época era... E o Rock, né? O filme do Rock, cara, assim... É muito bom, cara. Lógico, não tô falando da luta, da estética, né, cara? Mas da história, né? A trajetória dele, os diálogos, cara dos filmes do Rock, eu acho incrível. E assim, cara, o personagem dele, né, cara? Aquele caladão... Quase não fala no filme, né, cara? Então, eu me identifico muito, assim, cara. Sabe assim, pô, vai lá e faz, cara. Vai lá e treina e derruba o cara, cara. Aí você tem só um soco pra dar. E assim, eu gosto da ideia dos próprios punhos, assim, sabe? O que você tem na mão? Tenho minhas mãos, cara. Então é com isso que eu vou derrubar, sabe assim? Então eu gosto dessa ideia do boxe, assim, do filme em si, sabe assim? Sei. Como que ele vence, cara? É com os próprios punhos, sabe? É ele no ringue, assim, sabe? Então eu gosto da ideia da mensagem, assim. Certo. Né, e do desenho, cara, do desenho dos Super Campeões, cara, pô, é mais prazer mesmo, cara, sabe assim? De curtir, eu sempre gostei de desenhar, então eu ficava desenhando, redesenhando ele. Sei. O nome do personagem é Oliver alguma coisa. Agora, eu podia até olhar no celular aqui, tá, gente? Mas não vou fazer isso não, porque vai ficar chato. Eu esqueci o sobrenome dele também. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Sei que é Oliver alguma coisa, do Super Campeões. Oliver Subaru, eu acho. Uma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo. Bacana. Bom, esse foi o nosso primeiro quadro, mas a gente já vai emendar no segundo quadro, que são 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda. E eu te pedi previamente para 3 coisas. E a primeira coisa, cara, deixa eu ver, a gente tem um tempinho? Conta pra gente, cara, assim, porque eu sei que foi um momento especial pra você, até porque você contou toda a trajetória, toda a história de vocês, quando você recebeu o seu primeiro videogame, cara. Ah, verdade. Cara, pô, a gente tava nessa fase... E esse videogame eu não ganhei, cara. Ganhava muita coisa da Dona Rosana. Sei, Minha mãe comprou, cara. Então. Isso foi um sacrifício da minha mãe, cara. E eu lembro do dia que eu recebi, cara. Era no Nintendo, né? Tinha 2 controles, tinha um jogo do Mario. Até lembro, tal, da caixa.
Nunca esperava, cara. Nunca esperava. A casa não tinha que comer. Minha mãe lá... Por que tomou essa decisão? Comprou um videogame. E eu lembro, cara, curiosamente... Foi nessa... Eu e minha irmã brigavam muito, né, cara? Minha irmã brigava comigo, na verdade. E aí, cara, de ajudar em casa, lavar louça, essas coisas assim, né, cara? Aí teve um dia que eu fui lavar louça, sem reclamar, sabe? Aquela coisa assim, até... E aí eu ganhei o videogame à noite. Aí ela, tá vendo? Você lavou a louça, eu ganhei o videogame. Pô, então eu vou limpar a casa inteira, né? Ganhei o videogame. Cara, foi... Chorei pra caramba, cara. Você imagina um videogame novinho na caixa, cara, lacrado, né? Com jogos. Né? Sempre gostei de videogame. Então, eu lembro, esse episódio é bem marcante. E aí eu pedi pra você falar pra gente 3 jogos de videogame que você mais curte, cara. Cara, eu sempre gostei muito de futebol, né? Então, sempre... Cara, eu gostava do Top Gun. Mas sempre gostei também de Street Fighter. Top Gun que é de corrida, né? É, de corrida. Street Fighter, Mortal Kombat. Mas o que eu mais curtia, que eu mais joguei na minha vida era futebol. Aquele Superstar Soccer. Eu gosto muito do PES, não sou muito adepto ao FIFA, não sou fifeiro. Sempre curti futebol, cara. Sempre no videogame era futebol, que eu mais curtia. E aí eu pedi também pra você falar sobre 3 esportes que você gosta. E aí pode ser que eu goste de assistir, goste de praticar, enfim. Não, futebol, né? Sempre não pratico tanto hoje. A molecada não gosta de jogar bola hoje. Tem dificuldade, né? De arrumar quadra e tal. Mas sempre gostei de futebol. Outro esporte, cara, o esporte que eu tô praticando há pouco tempo, comecei ano passado, é boxe, né? Cara, e eu tô amando boxe, cara. Muito legal. Muito gostoso, cara. Se eu soubesse, eu tinha praticado muito antes o boxe. Sim. Muito legal. Em outro esporte, cara, eu não lembro, cara, de assistir. Tem mais nenhum não assim? Não tem, não. Seriam esses 2 mesmo? Seriam esses 2. Tá certo. E aí eu pedi pra você falar 3 momentos em família que você curte. 3 momentos em família, tá com os filhos, com a esposa, que você fala, meu, isso que é legal de fazer. Pô, cara, aí vocês vão rir, cara. Eu gosto de ficar em casa, cara, sentado no sofá. Aí tá ótimo pra mim, cara. Eu me sinto realizado, cara. Teve uma frase, você fez lembrar de uma coisa, cara. Cara, eu era... Com certeza, eu morava na casa da enchente, né? E eu tenho uma frase que eu tava com meu pai, sentado, minha irmã no sofá, e meu pai virou e falou assim, ó, o mundo poderia acabar agora. Eu sou um homem realizado com os meus filhos. Eu lembro dessa frase, meu que pai. Bacana. Eu lembro desse dia. Então, assim, cara, eu sou realizado, cara, assim. Eu gosto de ficar em casa com meus filhos. Em casa com os filhos, com a esposa, tá beleza. Tá beleza, cara. Já era. Aí não importa se vai assistir um filme, jogar alguma coisa. Tá tudo saudável, cara, rindo. Tá tudo bem, cara. Então, se é dentro de casa, se é num parque. Eu quero estar com eles, assim. Não tem... Bacana, cara. A gente tá caminhando pro nosso final. E eu achei legal também fazer uma pergunta que eu tenho que explicar, eu acho, para as pessoas quando eu faço, porque algumas pessoas interpretaram ela como eu querendo falar do programa. Que eu faço um trocadilho com o nome do programa, né? Então eu pergunto, na sua opinião, você acha que quem quer pode inspirar as pessoas, ajudar a sociedade e tal? E algumas pessoas estão entendendo que é o programa. Não, o programa não tem essa intenção. O programa tem a intenção de contar histórias, né? E, claro, contar histórias que inspiram. Mas achei legal que você colocou o seguinte, que sim, que quem quer pode, né? Transformar a sociedade, mudar a sociedade, inspirar a sociedade, inspirar as pessoas. E falou, seria bacana se às vezes isso fosse de maneira intencional. Se as pessoas tivessem... Eu acho que o que você quis dizer foi o seguinte, se as pessoas tivessem essa consciência de que ela pode fazer o dia de alguém ser diferente. É por aí mesmo? Foi isso que você pensou? Sim, foi exatamente isso mesmo. Porque às vezes a gente é uma pessoa boa, mas por osmose, né, cara? Você faz a bondade, mas talvez... Eu já saí de casa e aprendi isso com o pastor José Hilton. Ele fala disso, né? Eu vou sair de casa, quem que eu posso ajudar, né? Quem que vai estar no meu caminho, que eu posso estender uma mão, dar uma coberta, dar um alimento. Esse pastor José Hilton é de Sorocaba, da igreja de Sorocaba. Certo. Eu nem falei disso, né? Mas... E ele é uma pessoa muito bondosa, assim, cara. Ele é muito intencional. Sei. Então, quando eu disse isso lá no formulário, eu quis dizer isso, né? Aprendi isso com ele. Né? Porque às vezes as pessoas são boas, né? Sim. A maioria das pessoas são boas, senão a gente estaria num caos, né? Verdade. Então, mas as pessoas são boas por ser boas, né? Então, acidentalmente elas são boas. Eu quis dizer assim... Não põe intenção nisso. Põe intenção. Saia de casa
com uma intenção de fazer diferença na vida de alguém, Sei. trânsito, né? Porque a pessoa que lá te fechou, te xingou, também tem os problemas dela. Então, quando a gente sai de casa com essa intenção de fazer coisa boa, acho que dobra, potencializa, Entendi. Entendeu? Nesse sentido. Entendi. Bacana, Ronaldo. Muito contente, cara, de ter batido esse papo com você aqui. A gente está realmente caminhando para o nosso final e muito feliz. E a gente tem intenção mesmo de trazer pessoas que têm uma trajetória, têm uma história legal e que com esforço, com empenho, com dedicação, conseguiram mudar a sua própria vida e, às vezes, sem querer, influencia outras pessoas e muda também a vida das pessoas, né? Então, quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite, por você ter vindo, e quero que você fique à vontade agora para se despedir das pessoas. Se quiser passar algum endereço de contato, alguma coisa para as pessoas falarem com você, te procurarem e tudo mais, beleza? Se não, fica à vontade, só para o encerramento mesmo. Não, cara, não me procure, não fale. Não quero ser intencional. Não, brincadeira. Cara, assim, muito bom, né, cara? Saber que a gente pode... ou foi, né? Ou tá sendo inspiração para alguém, né? E ajudar as pessoas. E eu me sinto honrado, né? E obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa, né? Pelo canal do podcast, né? Eu acho que você está sendo intencional, né? Tá falando aqui, você está sendo intencional. Cara, mas assim, eu não... Teve como eu não falei disso, né, cara? Teve uma pessoa responsável por tudo isso, né, cara? Que, assim, que me trouxe até aqui, né? Eu falei da minha mãe, né? Filosofei, né? Falei de muita gente. Mas, assim, cara, eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Ele é o meu maior referencial de comportamento humano. Eu tento imitá-lo, né? Eu me esforço todo dia em ser mais próximo dele, né? Imitar minha mãe, né? Então, mas assim, é o que fez a diferença na minha vida, né? De comportamento, de visão de mundo, né? De visão, de olhar para as pessoas. Então, me sinto privilegiado, né, de que esse Deus tenha se revelado para mim, né? Me sinto digno disso. Então, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que eu imagino ter, né, cara, não é meu, né? Eu não me considero meu, uma conquista, né, cara? Foi uma misericórdia desse Deus vivo que me fez chegar até aqui com saúde, com família, né? Em desenvolver as coisas, em desenvolver as pessoas, ajudar as pessoas. Então, se eu tivesse que dar algum contato para as pessoas, eu daria esse contato, né? Se desse um @ de Jesus Cristo, eu falaria, esse é o Instagram dele, siga aí. Mas não é o caso. Mas, se tivesse para deixar aqui um @, né, de alguém, eu deixaria de Jesus Cristo. Talvez as pessoas estão passando por luta, por dores, né, cara? Por dúvidas, por angústia, medo, receio, traumas. A solução para isso, cara, só tem um nome, né? Só tem uma forma, só tem um caminho. É Jesus Cristo. Não é eu que vou aliviar, não vai ser essa história que vai só inspirar as pessoas, né? Mas o que transforma a vida de alguém, o caminho de alguém, é Jesus Cristo. Então, esse é o endereço, esse é o @ que eu gostaria de deixar para as pessoas seguirem. Tá certo. Então tá bom, Ronaldo, mais uma vez muito obrigado. Vou me despedir do pessoal. Espero que você tenha curtido esse papo. A gente curtiu demais. Eu quero convidar você que venha inspirar pessoas com a gente. Se você quer ajudar o canal, se você quer investir no canal, vem inspirar com a gente. O nosso endereço de e-mail é quemquerpode@gmail.com. Quem quer pode com demudo, podcast@gmail.com. Nos procure, faça contato conosco e nos ajude a inspirar mais gente ainda. E eu vou encerrar com uma frase de um personagem que ele citou aqui e que ele gosta bastante, que diz o seguinte: sonhos nos salvam, sonhos nos elevam e nos transformam. Essa frase é dita por Superman. Paz para você, a gente se encontra por aí. Valeu!